Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer histórias do nosso município que pode te inspirar e ajudar você a crescer o seu próprio negócio. E também com pessoas que são acessíveis a você ter uma inspiração pós assistir o nosso podcast. E o nosso convidado de hoje, ele que é administrador do Cláudia Bolos Doces Salgados, Vinícius Bortolin. Seja muito bem-vindo, Vini. Muito obrigado, Rick. E aí, Vini, quem que é o Vini por trás do Cláudia Bolos Doces Salgados? Se apresenta aí pra galera. Eu chamo Vinícius Mota Bortolin, nascido em 2000, mais necessário em 20 de 11 de 2000. Hoje eu sou casado com a Camila, pessoa maravilhosa. Sou pai do Samuel já, com 2 anos e 5 meses. E estamos à espera do Antônio, que daí mais daqui uns 30 dias, mais ou menos, já vai estar nascendo. Que bom, hein, cara? Se prepara aí, já vai dormindo, aproveita seu sono agora. Fácil Daqui não. 30 dias. Mas o bom é que vai ser no inverno. No inverno ele nem dorme mais, é gostoso. E aí, Vini, como que é a história do Cláudia Bolos Doces Salgados? Como que tudo começou? De onde saiu essa maravilha? Que inclusive, ó, nosso patrocinador oficial. Hoje nós estamos entrevistando você, mas muitas pessoas que já passou por essa mesa, cara, só elogios. Só elogios. Seu salgado é maravilhoso mesmo. Eu fico muito feliz. Eu costumo dizer que nós não sabemos nem vender, que o nosso produto se vende por nós. Então, uma coisa que eu não sou muito bom vendedor, porque somos bons em fazer produtos. E eles, por si só, já se vendem bastante. A Cláudia Salgados, ela começou com a dona Cláudia, né? Mal de família, colocar um nome de primeira pessoa, mas começou em 2009. Mãe veio de sítio, pai também veio de sítio, povo sitiante, e chegou na cidade, como já tinha no sítio a criação de trabalhar com comida, a criação de fazer as refeições, teve uma oportunidade de trabalhar em restaurante, uma oportunidade de trabalhar no buffet. Aí, assim que esse buffet chegou aos fins das operações ali, daí ela teve a oportunidade de iniciar por conta, bem dizer assim. E começou, quando ela saiu do buffet, uma família muito segura, sem viés em empreendedorismo, realmente colono. Viemos ali então, que começou com uma forma de geração de renda extra. Trabalhava num período no restaurante, fazendo as marmitas, a preparação, tudo. E no contraturno iniciou a Cláudia Salgado sendo uma renda extra. Entendi. Mas ela já tinha habilidade, já sabia fazer o salgado, já sabia fazer tudo isso. Isso aí já veio de berço. Então, tem dom, em parte é dom, né, que nós temos, cada um tem uma afinidade maior, mas ela, quando veio, ela iniciou numa cozinha sem saber o que era uma cereja, sem saber o que era uma baguete, um pão ali específico, então ela sofreu muito. Tanto é que quando ela teve a oportunidade de ir para a cozinha, ela iniciou na pia. Só que uma coisa que ela ficava muito assim revoltada, porque quem entra na pia para lavar louça, ela diz até hoje, ela fica revoltada, porque entra na pia, você é contratado para lavar louça, mas tinha que fazer misto quente pro padeiro, tinha que lavar os panos, tinha que pesar trigo, tinha que ajudar a confeiteira, o padeiro tinha que soltar, tinha que ir lá pincelar as carolinas, pincelar os croissants, tinha que fazer toda a preparação. Então ela sempre viu isso, não, eu faço tudo, mas na carteira eu sou lavador de louça. Então, quando essa panificadora ela cresceu e ela teve que ir para um novo local, a Cláudia pediu uma oportunidade para estar aprendendo, para estar fazendo. E na cabeça dela, o salgado era mais fácil que o doce. E daí ela ficou durante ali uns 60 dias, que foi o período da nova construção da outra panificadora, da preparação, tudo. Ela ficou um turno. Ela trabalhava efetivamente, né? E no outro turno, ela ia para aprender. Então ela começou no começo ali auxiliando e indo para aprender, não necessariamente nesse turno ganhando, mas para aprender como fazia para ter uma oportunidade. E isso era aqui em Umuarama mesmo? Ou era outra cidade? Aqui em Umuarama mesmo. Os mais velhos aqui da cidade, mais antigos, né, vão se lembrar da panificadora Caiuá. Nossa, faz tempo. Faz tempo. Onde era o macarrão da vovó, que é hoje, aquela região ali. Então da Tereza, que ela fala muito. Então começou ali com a Tereza sendo a primeira chefe dela direto ali na ramo da panificação. Né? E aí como que foi depois o próximo passo? O que aconteceu? Ela trabalhou ali, ela aprendeu, né, no contraturno. Aprendeu no contraturno, subiu... Enquanto você fala, eu vou comendo aqui, tá? À vontade, à vontade. Ela aprendeu no contraturno, subiu, aí inaugurou, né, a panificadora lá. E só que, por alguns motivos, ela veio a fechar posteriormente. E fechando posteriormente, ela saiu e foi aonde ela foi trabalhar, no restaurante Macares, no que tinha, né? Então ela começou a trabalhar nos restaurantes, porque ela sempre foi muito boa cozinheira.
Uhum. Então, costumo dizer que profissional bom ele não fica parado, né? Ele sempre arruma um jeito de estar no meio da sua profissão. E nesse que ela entrou no restaurante, no contraturno do restaurante daí, ela sempre gostou de trabalhar nos contraturnos, Não parava que nunca. não, que é onde acontece, né? Que daí a gente consegue, para ser empreendedor, a gente começa trabalhando para os outros, e depois a gente trabalha para todo mundo, porque daí todo mundo vira nosso patrão. Uhum. Porque eu costumo dizer que o empreendedor, o patrão dele são os clientes dele, Uhum. que define se tá bom, se tá ruim, se é isso, se não é, o caminho que a empresa vai tomar, o viés que ela vai seguir. E daí ela começou no contraturno fazer, no começo a gente fazia muita coisa. Fazia pão, sonho, tanto é que sonho a gente faz hoje, uma semana do ano é quando nós preparamos o sonho. Ô, já encomenda pra mim quando for fazer. Rapaz, é maravilhoso. O povo adora, adora. A gente tira literalmente uma semana, ainda mais que no friozinho assim, só para atender o pessoal que tanto nos pede o sonho que nós fazia, cueca virada, os pão, as roscas doce, a parte das bolachinhas, Toda a parte de panificação ali. toda a parte de panificação. Entendi. É, Até, Vini, você falou um negócio que é importante, cara, que eu gostei muito. Quando você trabalha para o patrão, você tá com ele, e depois os clientes viram seu patrão. E eu acredito que a melhor forma de um colaborador, um funcionário, ele empreender é dentro do CNPJ de outra pessoa. Então, se você que está nos assistindo é um CLT e tem um sonho de empreender, tem vontade de empreender, começa a fazer isso agora onde você trabalha. Seja o melhor empresário do seu patrão. Empreende por ele. Faça dentro do negócio dele acontecer. Porque quando você sair dessa profissão que você tá, primeiro que você vai deixar um legado dentro da empresa. Exato. E segundo que o seu patrão vai ter orgulho de ver quem ele transformou e se tornou um outro empresário. Então, eu acho que é o maior erro do CLT, que é aquela pessoa que fala, eu vou ficar fazendo mal feito porque eu tenho intenção de sair. Henrique, você tocou num ponto muito, muito cirúrgico, assim, vamos falar. Que realmente o pessoal tem um preconceito, uma ideia muito errônea. Porque se a dona Cláudia tivesse aprendido só o básico do básico do básico, não tivesse aperfeiçoado e fizesse só por fazer, com foco no salário dela, não tivesse aquele amor, aquele carinho, e vamos supor, não é nem a intenção de fazer para ela no futuro. É a intenção, assim, de que quando você está fazendo algo, que seja aqui dali toda a sua energia. Chegou ao ponto dela trabalhar em um restaurante, aqui eu não irei falar o nome certo, mas daí, nesse restaurante, o patrão chegava com a salsinha e cebolinha e falava, esse aqui tem que dar para a operação. Então, esse tem que dar para soltar o almoço, para fazer tudo. E ela via que faltava e ficava bravo, porque uma das revoltas dela, quando ela trabalhava para os outros, era assim, o cliente já vai pagar por isso. Uhum. O cliente vai aceitar o preço que está colocando, porque você que está definindo o seu produto. Exatamente. Então, faz bem feito, ainda mais comida que é por quilo. Então, se você colocar uma salsinha a mais, uma carne a mais, um recheio a mais, é por quilo que o cliente vai comprar. Então, se ele vai comprar por quilo, ele não vai ser lesado, ele não vai ser lesado em nada. E daí, nesse restaurante, ela, minha falecida avó hoje, mas ela tinha uma horta, que até a casa da minha avó é onde hoje é a sede da empresa. Uhum. Foi derrubado, foi subida a sede, e daí lá nos fundos a minha avó tinha uma horta, com salsinha, cebolinha, coentro, N especiarias. E a mãe pegava lá no fundo, separava a salsinha e a cebolinha e levava para o restaurante. Porque ela não aceitava que quando alguém perguntasse quem tinha feito aquela comida, quem tinha preparado aquilo lá, tinha sido a Cláudia. Porque por mais que o patrão não fornecia os insumos necessários, ela pegava da casa da minha avó, da hortinha da avó lá de casa, e levava, porque as coisas dela tinham que ser feito com recheio, tinha que ser feito da forma certa, e tinha que ter tempero, tinha que ter os produtos, porque o cliente, ele já está pagando por isso, ele quer uma coisa boa, você já vai engordar, vai ser difícil você perder as calorias depois, então que seja com uma coisa boa. Então, tanto quando ela estava fazendo isso para os outros, ela sempre teve essa preocupação no cliente. O patrão não estava nem muitas vezes preocupado com o cliente, Uhum. mas ela estava com essa preocupação em entregar o melhor dela naquele momento, para quando alguém comesse, sabesse que fosse ela que tinha feito e era aquele padrão que ela queria atingir. Olha que legal. Ela praticou a filosofia do giver's gain, Exato. porque ela contribuiu primeiro e hoje, com certeza, ela recebe. Se ela não tivesse feito isso lá, talvez ninguém saberia que era o patrão que não comprava as coisas e poderia culpar ela de ter pouco tempero, Exatamente. de ter uma mão talvez não tão boa para tempero. E eu vejo isso muito, Vini. Muitas pessoas já sentou aqui. A história é muito parecida de realmente ter essa iniciativa. E o bom colaborador, ele é notado.
ele é notado, seja pelo próprio patrão, seja pelo outras pessoas que às vezes querem contratar, ou até mesmo para quando ele empreender, as pessoas já ter confiança. Fala, cara, Exato. essa pessoa já era boa naquela empresa, então agora ela abriu o negócio dela, vou dar uma oportunidade para ela. Então, o bom colaborador, ele é notado. Não tem como passar despercebido. Parabéns, cara, para sua mãe aí. Cláudia, parabéns aí pela iniciativa que você teve. Eu sei que você vai estar nos assistindo aqui e quero explorar mais essa história porque eu sei um pedacinho dela e sei que a história é muito bonita. E ao sucesso que é o Cláudia Bolos Doces Salgados hoje e, cara, faz muito jus à história aí. E, vou te contar uma curiosidade sobre o nosso nome. Cláudia, referente à dona Cláudia. Mas aí no começo a gente fazia muitos produtos. Fazia pão, sonho, tal. Da panificação, os salgados grandes, assados e salgados aqui agora, que nós voltou com a linha grande para instituições e crianças que também Tipo esses gostam que bastante. ficam em posto de combustível, escola. Exato, Sei, exato. sei. Só que o nosso foco ele não é na revenda. Uhum. Porque quando você parte para revenda, tem uma linha tênue que daí a gente tem que fazer assim, ambas partes tem que ter Qualidade qualidade, versus preço. exato. E devido ao assado, hoje os maquinários são um pouco distantes. Uhum. Não tem a finalização que o frito tem Uhum. com as modeladoras. Então, quando você vai para o maquinário que formata o assado, ele não sai uma formatação tão boa. Ou seja, o assado ainda é 100% manual. Nossa. É o que encarece muito a revenda. Então, não dá para fazer em escala para atingir uma competição de mercado. Então, o grande nós fazemos para consumidor final, que daí é onde nós já atendemos as escolas, que daí já é os lanches dos professores, a mãe que quer comprar para levar para a escola, e o filho enjoou do lanche da cantina, porque normalmente o lanche da revenda da cantina ali, não de todas, mas é aquele lanche que só tem o frango, ou só tem a carne, ou é uma massa com salsicha. Normalmente seco ainda, né? E normalmente seco. Então as mães hoje, tá vindo mães que estão buscando os lanches para os filhos, porque como nossos produtos são tudo ultra congelados a seco, busca os produtos nossos para aquecer e o filho levar para a escola. Uhum. Então nós estamos fazendo esse caminho já com os pais. Mantém também. a qualidade impecável. Mesma coisa. Uhum. Aí no começo a gente começa a tirar para tudo quanto é lado, quando saiu lá. Aí a dona Cláudia saiu do restaurante, tava lá no restaurante fazendo sonho, e eu pegava, saía para vender o sonho, saía para vender a cueca virada, o salgado Que grande, legal, porta a porta? porta a porta. Que legal, Vini. Não sabia, que legal. Foi ali. Ah, então você é vendedor sim, pô. Ah, Teve uma experiência. O produto ajudou, porque é bom, né? eu te dou. Mas é porque, assim, uma das coisas, você não pode ter vergonha. Uhum. E a mãe e o pai sempre colocou isso muito certo pra mim e pra minha irmã, né? Que a vergonha, ela já não te leva a nada. Normalmente, você já tem um não. Uhum. 100% das vezes. Se você não vai, você já não tem um não. Você já tem ali que a pessoa não vai te conhecer. Então, quando você vai, apresenta. E o que eu gostava muito? Que eu sempre tive essa forma esbelta, redonda, porque eu muito adorei nossos produtos. Então, eu sabia o que eu estava vendendo. Então, a gente dominava o produto Já ali. tinha Né? senha. Já tinha. Mas eu tomei muitos nãos. Muitas pessoas, quando vê alguém vendendo, tem muito preconceito, até nos dias de hoje, né? De onde que veio. Mas a gente começou também, lá em 2010, o porta a porta. E daí eu pegava uma bacia de cada lado, das Tupperware, saía pra rua. E uma das coisas que, aproveitando esse momento descontraído, que a gente pode ir um pouco mais a fundo, Com certeza. que o que eu, assim, eu do racho o bico e conto minha esposa, que eu era como se fosse um cachorro levando a carne no pescoço. Que você botar um gordinho na rua com 2 bacias de salgado pra vender, A vontade de comer tudo é grande. meu Deus, era minha mãe orando a Deus em casa pra vender e eu orando a Deus pra sobrar um. Era uma disputa de oração. Eu falei, eita Deus. Mas a dela ganhava. Vendia tudo. Vendia. E eu chegava em casa feliz, lágrima, porque ela sempre cuidou muito do peso, que sempre come direto, né? Mas, rapaz, era coisa de louco. Eu andava assim, dava umas 3 horas da tarde, hora da fome. Falei, nossa, tá vendendo tudo, né? Que benção. E vontade de comer um salgadinho, mas eu sabia que não podia. Não é que não podia comer porque vai fazer falta nem nada. É porque Onde se vende o pão, não se come o trigo, né, menino? Se comer tudo, o lucro ficou. O lucro ficou, mas, rapaz, vontade de ter uma amostra pro cliente pra mim ali. Não, experimenta aí que eu como junto com você. Vamos lá, rapaz. Essa parte foi muito engraçada. E, ô Vini, nessa época você ficou por quanto tempo fazendo esse processo de porta a porta? Ficou bastante? Não chegou a ser bastante, porque assim, iniciamos lá no final de 2009, trabalhamos, aí foi tudo, né? 2010 já veio ali a escola, porque daí nós pegamos meio que o final do ano, né? Quando ela saiu do restaurante de fato, e daí virou 100%. Então voltou às aulas, eu ainda
estudava de manhã e na parte da tarde ali levava, né, com a mãe, ajudava ela a bater a massa, que nós não tinha masseira, era tudo manual. Tanto é que minha mãe, hoje, muitas das marcas dela saiu, mas ela, se ela levantar a doma, né, levantar o braço, tem algumas cicatrizes mais profundas, de queimando, porque segurava a panela, aí eu ajudava a mexer, aí a panela, quando tá quente, relou, queimou. Não tem o que fazer. E daí ela tinha muitos braços queimados, porque nós não tínhamos maquinário, mas tinha que estar fabricando ali e tal. Ela tem uma queimadura na mão de 3º grau, com vapor, que daí nós estávamos mexendo um doce, ela tirou a bacia, a tampa da panela de um jeito diferente lá, e aquele vapor acabou que ela colocou a mão. Então deu queimadura de 3º grau, foi forte. E aí com a aula, né, eu estudava de manhã, e daí à tarde eu pegava pra sair pra vender. Mas é uma coisa que eu adorava, sair pra vender, assim, porque foi onde eu me descobri, que daí eu gosto de conversar com gente, e eu vi que quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, parece que não é trabalho mesmo. É satisfatório a revenda, né? Então a pessoa já comprou, e aí você vendeu de novo pra ela, ensinar que o produto é validado, né? Acho que isso deve ser mais satisfatório. Tinha um depósito de construção, tem ainda lá perto, que daí nós íamos no horário do café deles. E na época era muito funcionário. E daí ali era o pontinho certo que vendia pro pessoal. Depois eu ia nos mercados, subia pro distribuidor de água. E realmente, porta a porta no bairro, batia todas as casas do bairro ali, fazendo esse trabalho de venda. E com isso, passou 2010. Início de 2011, a minha escola, lá perto de casa, não tinha o meu ano de manhã. Era só a parte da tarde. Não tinha turma de manhã. E daí tive que ir para a parte da tarde, a dona Cláudia saiu. Só que nesse tempo que nós trabalhou ali tudo e foi indo, e tinha, tipo assim, tinha dia que saía, tinha dia que não saía, era meio controlado. E ela fazendo em casa, aí já começamos a atender algumas festinhas com esses salgados aqui, que antes ela fazia tudo manual, era tudo manual isso aqui. Então, na parte que eu fui para a parte da tarde, ela saiu uma semana mais ou menos. Só que nisso que ela começou a sair, os clientes começaram a ir para casa. Aí a minha avó ainda viva, morava em frente, Cláudia, o pessoal, e não tinha WhatsApp, porque ela não tinha nada, o pessoal vinha e a avó tentava vender um sequilho, um pão, alguma coisa ali, só que daí não dava, ela não era vendedora, ela auxiliava ali, né? Entendi. Então, com uma semana que eu não fui mais, a mãe também já não foi mais, e a partir dali nós nunca mais saímos no porta a porta. Nossa. Depois desse dia, o pessoal sempre foi em casa, aí nós desaprendeu a vender. Entendi, aí começou a tirar pedido de fato. Pedido. Aí nós só tira pedido. E tinha algum produto que se destacava na época, assim? Na época dos salgados maior, que vocês vendiam mais? Você foi entendendo essa demanda que forma? Porque no começo, acho que você devia fazer de tudo e o que vendesse, beleza. Mas depois, acho que conforme a pessoa foi pegando pedido em casa, nichou, né? A pessoa já é específico para aquele produto, qual que era? Exato, que daí nós tínhamos algo muito grande. Aí a dona Cláudia, aí começou o pensamento empreendedor, né? Caramba, eu faço um pacote de trigo, nós faz ali 7 pão. Aí eu atendo 7 clientes. Na verdade não dava nem 7, porque daí a nora pegava para a sogra pegava para o filho, então você atendia uns 4 clientes com um pacote de trigo. Aí nos fazendo salgadinho, que daí já começou a fazer também um pouco salgado, falei, nossa, mas eu perco o mesmo tempo para fazer esses 5 quilos de salgado. Só que o salgado eu consigo atender 20 pessoas, em vez de 4 pessoas. Aí foi onde a dona Cláudia deu uma viradinha de chave ali, e falou, não, então nós vamos ter que deixar o pão. Depois vamos ter que deixar o sonho, porque o salgado tá tomando. Aí começou a Cláudia Salgados. Antes era a Cláudia, o salgado da Cláudia, o bolo da Cláudia, o pão da Cláudia, o sonho. Só que daí começou a ser Cláudia Salgados, nesse momento. Que daí o salgado ele foi puxando tudo. E foi deixando, aí deixou o bolo, deixou o pão, deixou o sonho, deixou a cueca virada, permaneceu apenas a bolachinha de nata que nós fazemos. E depois começou a atender evento, começou a atender festinhas, e a gente sempre começou assim, o pessoal você queria, naquela época o nosso centro de salgado era R$16. Então, isso que muito tempo... R$16 um cento? Um cento, manual. Era isso o poder de compra em 2010. Então, você queria um centro de salgado, tava lá, mas o que acontecia? A pessoa ia lá com R$2. Já dava ali uns 15 salgados, 20 salgados. Daí a gente fritava, então a gente sempre começou assim, nós fomos nichando mais dentro do salgado, tinha as festinhas, só que entende que a festa de uma criança é uma vez no ano. Você tem mais 300... Tem muitas famílias para poder girar a sua festa, né? Muitas, muitas, muitas. E às vezes, nessa festinha do ano, você chamava ali os parentes, tudo dava uns 400 salgadinhos.
Só que nós começamos a ver que o mesmo cliente, ele vinha toda semana, pegava 20, pegava 50 salgadinhos para comer em casa, pegava 20, pegava 30, pegava 20. Então a gente nichou Era um ainda cliente mais recorrente. nessa recorrência. Legal. Então, essa festa que nós vendíamos ali uma vez no ano, a gente conseguia vender para a mesma pessoa 3 vezes aquela festa ao ano. Uhum. A gente aceitando pouco... Pequenos pedidos. Porções. Porções. Então aí nós deixamos mais a Nossa, Cláudia que Salgado. interessante. Ô, Vini, quantos anos você tinha nessa época? Eu, 11. 11 anos. 11 anos. E você começou com quantos anos ajudar sua mãe? Na Cláudia Salgado eu comecei com 8 para 9, eu tinha 8 anos. Cara, com 8 anos comecei a trabalhar. Foi. Você é o filho mais velho? Sou mais velho. A minha irmã é 2 anos e 5 meses mais E a sua irmã começou com quanto tempo depois? Ela também com seus 8 anos. 8 anos. Aí eu já Então a tive... família inteira entrou no negócio cedo, vamos dizer assim. Tipo, Cedo, de certa cedo. forma, entrou no negócio, porque já ajudava, já contribuía. Já. Quais foram as principais dificuldades, tanto para sua mãe na época que estava iniciando o empreendedorismo, tinha saído a vida toda CLT, né? Até onde eu entendi, Sim. ela não empreendeu antes, Sítio né? e CLT. Sítio e CLT. Qual foi o principal desafio dela sair do CLT para o empreendedorismo? Foi talvez insegurança financeira? Foi preconceito? Quais foram os principais? Assim, eu sei que tem vários, mas vamos falar dos principais. O principal é assim que até hoje ela conta, que daí eu foco esse como principal. O financeiro, né? Porque quando você é CLT e você faz um extra, é uma coisa. Se o extra não der ou se o extra não vir, é boa. Tá garantidinho ali, né? É garantidinho. E sendo pouco ou sendo muito, a depender dos seus gastos, da sua realidade, mas vem. Você trabalhou 30 dias, o patrão não precisa ter vendido. Você sabe que o seu vai vir. Não entrou ninguém pela porta, mas você sabe que o seu vai vir. Problema nenhum. E isso é um risco assumido pelo patrão e um conforto que o funcionário tem. E daí, quando ela foi para sair do restaurante, o que ela mais pensou assim, que na época ela pagava o consórcio da Bis. Entendi. Aí tinha a parcela do consórcio lá, que a preocupação dela, que ela conta assim, quando foi para ela sair, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar a parcela do consórcio? Mas já pagava a parcela do consórcio no salgadinho extra que fazia. Já ali mesmo. Então, Contraturno já pagava. Então, mas essa foi a preocupação principal dela. E meu pai todo esse tempo ajudando também nós ali, meu pai foi açougueiro a vida inteira. Também saiu do sítio, né, e entrou no açougue e foi açougueiro a vida inteira. Daí ele chegava do açougue, ajudava ela, trazia as carnes, tudo, refogava. Então, a gente nunca foi uma família que nós tivemos muito. Nós tínhamos, assim, normal, o pai e a mãe trabalhavam, reguladinho. Hoje, também eu e minha esposa, nós estamos trazendo o costume que nós tínhamos antes, porque antes nós comíamos só uma vez por mês, assim, fora. Então, nós sempre foi muito caseiro, de fazer em casa, de preparar em casa, mas a gente comia fora uma vez por mês, assim, que era quando saía, tudo bem reguladinho. Chegou o salário, primeiro as contas, o que sobrava vinha depois e ia fazendo esse negócio. A compra do mês era realmente uma vez no mês, nós não ia todo dia no mercado, então comprou Yakult, comprou os negocinhos lá, tinha que durar um mês, aí ia fracionando, ia comendo, só que era muito gostoso, porque tudo parecia que tinha mais sabor, quando era um pouco mais escasso assim, né? Mas daí com a maior dificuldade... Tinha expectativa, né? Tinha. E a maior dificuldade foi, será que ia conseguir pagar o consórcio da Bis que ela tinha feito? Então essa foi a principal. E já entrando no empreendedorismo, a maior dificuldade que teve que a Cláudia sentiu, que nós sentimos, foi com o comércio local mesmo. Quando você começa a comprar assim, aí você vê algumas dificuldades no mercado e algumas oportunidades. Tanto é que mais pra frente a gente pode comentar. Com certeza. Mas a dificuldade que tinha local, a mãe não tinha bis ainda porque estava pagando consórcio. O pai começava a trabalhar 8 horas da manhã, saía para almoço e voltava depois às 6. A gente precisava de uma embalagem. Aí tinha que eu pegar a bicicletinha, subir tudo aqui e para vir na casa de embalagem. Porque eles não entregavam, assim como nós fazíamos com nossos clientes, que nós entendíamos que aquele cliente que pega pouco o ano inteiro, ele vai chegar um momento que ele vai fazer a festa grande e que aquele pouco dele vai dar 2 festas grandes, que a gente teve essa visão. Naquele momento as casas de embalagem, o mercado não tinha essa visão que o cliente, ele pode pegar tudo. Só entregavam para grandes clientes. Só para grandes clientes. E entregava para grandes clientes, a nossa compra podia ser grande, só que falava que não entregava. Isso foi uma das coisas que doeu muito, assim. Você vê, cara, mas eu tô comprando na época ali, R$100 de embalagem, que convertida aos dias de hoje seria como se fosse 1.000 e poucos de embalagem, que era mais em conta,
Porque daí nós já pegava, a mãe tinha um costume assim, junta pra semana, compra, paga, trabalha. Compra, paga, Sempre trabalhou com sem dívida, capital de giro, vamos falar assim. um capital de Sempre giro. trabalhou com giro em guardado. Sim, sim, Precisou, tem. precisou, tem. Aham. Tanto é que hoje o nosso sistema de trabalho é assim, nós tudo temos produto pronto entrega. Uhum. Porque o dinheiro está ali, parado, É o estoque, é o capital. é o capital. Uhum. Então tem que ter produto. É a parte principal. E daí, nesse ter produto, as lojas não entregavam, que foi uma dor que nós teve assim, e aí tinha que sair, tinha em dia de chuva. Aí, às vezes, quando tava chovendo muito, o pai conseguia sair do açougue ali que o patrão deixava, né? Que entendia a situação, já conhecia. E daí ia e comprava a embalagem e voltava para casa. Ou o mercado tinha que fazer uma compra. Aí o mercado, não, tem que agendar a entrega. Aí você foi de manhã, 8h30 no mercado, já tinha comprado. Não, mas ó, tem que agendar, só vai entregar 6 horas da tarde. Entendi. E para quem está começando, você não tem um carro sempre à disposição, você não tem tudo à disposição. A logística Muita dificuldade logística. muito. E como é que foi a dificuldade de gestão? Porque Financeira. assim, até então ela sabia fazer produto. Uhum. E contas, lucro, saber precificar, foi meio que no chute, foi meio que espelhando em concorrente. Como que vocês conseguiam chegar nessa gestão mais fina para saber se ia sobrar ou não? Gás, porque, cara, vocês têm 1 milhão de conta, né? É óleo, é gás, Muito. até guardanapo, é muita coisa. Embalagem, como você citou, Sim, ovo. energia, água, gás, tudo. Como que ela teve, a mãe sempre foi muito espiritual, assim, no caso, né? E sempre teve pessoas de Deus mesmo enviado e conversava com ela, conversava com nós até hoje. O pai sempre foi do comércio também, então o pai já tinha um pouco de noção. E no empreendedorismo tem uma regra básica que ela não se deve ser aplicada quando você cresce, mas quando você está iniciando, ela é excelente. Que o seu custo ele tem que ser vezes 3. A ideia é assim, se um produto custou R$10 para fazer, você tem que vender ele a 30. Uhum. Porque R$10 você vai pagar... Mas essa é uma lógica muito boa. Acho que no ramo de alimentos é a que mais se usa até hoje. Até hoje. Até hoje. Porque o markup das empresas normalmente é 33% é o custo do insumo. Isso. O resto vai se distribui. Se distribui. Ah. Aí a lógica é 33% você pega para pagar de novo o que você pegou, foi o custo. Os outros 33% você tem que comprar novamente o produto, então isso gira inflação, gira preço, alteração, oscilação, gás, tudo envolvido nessa faixa. As despesas indiretas, né? As despesas indiretas. E os outros 33% seria referente à sua remuneração em pecúnia, que daí foi o risco, o seu trabalho. Se você ter que colocar alguém para fazer aquele produto, você vai ter que dar uma fatia do pão para aquela pessoa. Então, isso está englobado. Tudo englobado. Então, é uma regra muito básica no empreendedorismo. Então, naquela época, você já tinha essa noção? Eles, né? Eles já tinham essa noção. Já, aí eu aprendi com eles. Legal. Foi onde a gente começou a aprender. Daí o pai via, no mercado se aplica isso. Com a carne, é normalmente assim que usa. Não é o ponta da caneta. Hoje a gente trabalha com um sistema diferente. Nós utilizamos o markup, utilizamos outros... Hoje é fino, né? Hoje você sabe o custo tem um sistema. Ponta a ponta. Nós sabemos até quanto gás gasta para fazer um reloginho de salsicha. Nossa, caramba, que legal. Mensurou muito. Não, afino. Porque daí eu me especializei em números. A mãe queria que eu virasse um bom produtor de salgado. Não foi. Rapaz, não vai. Você é um bom consumidor. Eu era consumidor. Eu movimento a máquina, mas não sou parte dela. Não deu. Entendi. Ela chorava de raiva fazendo nós pegar o salgado e colocar. E eu não gostava daquilo, porque minha mão é dura, eu sou desengonçado. Aí eu fechava, o meu ficava aberto, ela brigava comigo. Falava, Vinícius, mas é aqui, ó, é só fazer desse jeito. Eu falei, não vai. Aí veio a minha irmã também, tentou, falou, não vai. Então ela foi da produção manual de 2009 até o ano 2020, foi quando nós compramos a nossa primeira máquina. Nossa, foi 11 anos praticamente. 11, e a média assim, ó, pra você ter noção, quanto salgado rodou pela mão da dona Cláudia. Num dia muito bom, que ela tava assim, rápida, né? Porque os anos se pesam, a canseira também. Mas um dia muito bom, ela fabricava seus 1.200 salgados. Sozinha? Sozinha, manual, salgadinho pequenininho que nós tá vendo aqui. Um a um. E ali naquela época nós fabricava de segunda a quinta, né? Porque daí ela não aguentava. Então ela fazia a média ali de 20 mil salgados por mês manual. Nossa. Era isso que rodava na dona Cláudia ali. E tudo um a um, mão, tanto é que hoje ela faz o tratamento, que ela teve, a mão dela é dura. Deu ler. Ela fecha só numa posição de salgadinho. Então deu ler na mão dela,
começou a se cuidar melhor agora nos dias de hoje. E daí, naquela época, voltando à pergunta principal dos custos, era basicamente assim, a regra de 3. Tanto é para quem está começando, uma dica para vocês, na dúvida, faça vezes 3. Tira o seu custo do produto, Custo 33%, 33% você pega e coloca ali os insumos indiretos e 33% você tira como Prolabore ou alguma ajuda que você tiver. Funciona muito bem no começo. Imposto, etc. É porque no começo não tem imposto, né? Você não declara no começo. Então, por isso que para começar, é um excelente negócio. Porque daí você consegue medir sua febre, consegue medir se o seu produto vai ser aceito. Seu produto tendo aceito, pronto, acabou. Ali você deslancha. Aí você contrata pessoas que fazem essa coisa mais refinada ou vai em busca de conhecimento e aprende a refinar mais o seu processo. Legal. E beleza, aí foi tocando dessa forma, a Cláudia foi tocando manual até 2020. Nesse processo todo, vocês sua irmã participou? Sim. Aí nesse processo todo, como que vocês foram evoluindo as funções? Porque até então você tinha iniciado ali no porta a porta, aí depois qual foi a próxima função? Ah, tá. A porta a porta. E daí a próxima função foi segurador de panela. Você ajudava ela na cozinha, auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha. Lavava a louça, segurava a panela, lavava chão, fritava salgadinho. Com 10 anos eu tava fritando salgadinho de toquinha bonitinho lá. Adorava. Rapaz, tem uma coisa que eu sinto saudade hoje é dos taxa, guys. Porque assim, quando nós pegava encomenda grande, e eu já com uns 11 anos já tinha muita responsabilidade, eu fui moldado assim, um pouco, na visão de hoje, um pouco precoce. Não, mas eu quero falar sobre isso daqui a pouco, eu vou aprofundar isso daí. Porque na minha visão, lógico que nem todo mundo vai concordar e a gente vive uma democracia para isso. Na minha visão, eu acredito que você ter começado cedo te tornou o que você é hoje. Sim. Muito mais. Qual que é a sua idade, Vini? Fala pra galera. Eu tenho 24 aninhos hoje. Gente, 24 anos. Não é porque tá aqui na minha frente, não, mas o cara é ninja. Ele tá à frente de muita gente que tem 40, ele tá à frente de muita gente que tem 35, 30 anos. Eu te admiro. É sério mesmo, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por você, um respeito muito grande por você. Eu acho que você ter começado cedo ajudou muito, cara. Os teus pais, eles... Não que eles... tirou a infância, matou a infância. Não, cara, eu acho que eles te trouxeram pra vida real. Isso. Porque se você estivesse, talvez, na infância, não chegaria na vida real pior, ou de uma forma muito mais difícil, entendeu? Sim, sim. E só complementando agora o ponto, porque assim, em momento algum, isso que às vezes o pessoal fica meio confuso, em momento algum foi tirado nada de mim de participação. Porque assim, eu ajudava a mãe, o salgado, a mexer a massa, mas no começo, ela ficava fazendo o salgado. Eu não fazia o salgado. Aí, na parte da tarde ali, quando a gente já parou de sair, ela ficava fabricando o dia inteiro. Ela, sim, deu a vida, o sangue, o suor. Ela deu tudo para essa empresa. Os anos de vida dela, ela se doou. E eu ali ficava, ajudava na massa, fazia o recheio, fazia tudo, ajudava ela ali. Só que o pessoal passava para jogar bola depois da tarde, umas 1h30, 2 horas. Rapaz, eu ia jogar bola até às 6. Porque dia de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, não tinha tanto salgado assim. E ela fritava. A minha irmã ia para as amiguinhas dela, fez curso de inglês, ia brincar com as amigas dela, tudo. Eu ia jogar bola. Participei de campeonato de futebol fora da cidade. Tanto é, vamos abrir um parênteses aqui. A mãe colocou eu no Sesc, como eu sempre fui gordinho, para emagrecer. E daí lá eu tinha que fazer o futsal, para fazer um esporte. Só que daí ela só fez a minha assinatura, o pai era do FEComércio, né? Então tinha um desconto lá e tal. E colocaram eu no Sesc para fazer futsal, para dizer que eu tinha que fazer um esporte para emagrecer. Era com o Digo lá, com o Rodrigo ou não? Era! Muita gente passou ali, hein? Rapaz, eu peguei, e daí eu sou muito analista, né? Aprendi a ser. Falei, cara, esse povo correndo cansado, velho. Nossa. Bora comer um salgadinho. Aí eu falei, pô, né? Festa. Aí tinha um zagueiro que dava uns tirão, né? E voltava. Aí, pá, tá. Aí os atacantes corriam com os condenados, os lateral. E o goleiro suave. E o goleiro de boa, velho. Goleiro ali de 60 minutos de jogo, uns 10 e fazer alguma coisa. E 5 era pra chutar a bola. Rapaz, gostei dessa posição. Fui ser goleiro, sem ela saber. Aí teve lá... E nada de perder peso. E nada. E ela falou, nisso, mas você vai, você vem, você come. E nutricionista desde meus 10 anos de idade. E pá. Não. Tanto é que tabela nutricional de muitos produtos eu sei de cabeça, tá? Olha lá. De trigo, de tudo. De tanto que eu já fui nutricionista e desde pequeno lidando com essa área. Aí
O dia que ela foi assistir um jogo meu, rapaz, ela nunca tinha ido, nem num treino, né? Eu nem meu pai também. Ah, por quê? Deixava eu lá e, boa, eu ia de bicicleta com os piazadas. E deixaram eu, e foi lá assistir o campeonatinho que tinha. Mas na hora que ela chegou, sentou na arquibancada, ela feliz. Veio a minha irmã, veio meu pai, todo mundo feliz, né? Ah, vamos ver o Vinícius jogar. O estrela do futebol. Na hora que viu você no gol. Ah, ela viu no gol. Ela falou, mas você vai ficar aí? Não, mas eu sou goleiro. Ai, cara. Ela queria matar o técnico. Nossa, ela ficou com uma cara de decepção. Aí a bola vinha pra mim, rapaz. Aí eu pegava a bola, eu chutava a bola, eu olhava pra ela, ela... Aquela comemoração. Uma indignação, ela não sabia que ela tava feliz que eu filho dela, né, tá participando, mas tão triste que era no gol. Aí depois acabou o campeonatinho, ela foi conversar com o Rodrigo. Falou, não, mas como que pode? Olha o tamanho desse menino, bota ele pra correr, tira ele do gol, pelo amor de Deus. Cara, eu falo assim, tem gente que assimila gordinho com preguiça, não é, cara, sabedoria. Não, sabedoria. Você já analisou, falou que eu vou correr mesmo, vou Não. desempenhar um papel melhor. Mas falar pra você, depois desse dia, aí eu virei goleiro e zaga. Aí eu subi uma posição ali, né? Mas eu corri igual um condenado, hein? Aí eu comecei a fazer efeito. Mas, rapaz, aí tinha uns exercícios que o goleiro não fazia, começou a passar pra mim, de ficar pulando pra um lado e pro outro. Aí eu já peguei Certeza, raiva. tinha influência da dona Cláudia. Tinha. Certeza. Não, porque antes de ser goleiro era assim, você esperava a bola vir, você pegava a bola. É. Aí do nada começou a meter uns paranauê de ficar pulando, fazendo ponte. Aí vai, pula pra lá, pula pra cá, fala, pula lá. Pá, rapaz, dá futuro não. Ficar pulando de um lado pro outro. Mas foi, aí depois nós foi pro Campinho, treinar lá no Luz Pepino, o Marcão e tal, o pessoal lá. Projeto Restauração, bastante. Treinei pessoal. lá com o Milton, Isso, com o Milton. bad boy. Aí ia pra lá, correr campo. Na escola, participava dos escolares. Gostava muito de ping-pong também, que é o esporte mais tranquilo. Esse é o top. Ping-pong, participei em campeonato de ping-pong, que foi tive ali a participação, né? Medalha de participação. Que tinha uns asiáticos desde aquela época já que mandavam muito bem. Nossa. Ali no clube do japonês, ali no... Como que é o nome? Acemo? Acemo. Nossa, os caras ali... Domina. Profissional. Inclusive, em Moarama, tem 2 campeões paranaenses. Um deles é o Ricardo, amigo nosso até. E, cara, não dá pra jogar lá, não. Não, Você chega lá só pra ser humilhado. você vai ganhar participação, né? Alguém tem que O ganhar. cara jogava com a esquerda. Tipo, eu dominava na direita e jogava com a esquerda com você pra ver se... Uma chance. Então, eu tive essa infância. Então não perdeu nada da infância. Nada. E ainda ganhou a responsabilidade. Isso. E, ô Vini, se você vê o seu ciclo de amigos daquela época, quantos que chegou no sucesso igual você? Ah, rapaz, eu paro muito pra pensar isso aí. Porque muitos deles só vieram a ter a realidade que eu tinha com 12 anos, porque com 12, 13 anos eu já fazia finanças. Aí eu já fazia compra, tá? Com 11 anos eu ia buscar. Com 12, eu falei, mãe, aquele mercado tá mais caro, eu vou no outro. Aí, Já começou a comprar preço. Isso, eu comecei a ter noção de preço. Falei, mãe, aquela embalagem não entrega aqui, né? Eu vou ver as outras. Aí vi a outra, achei uma que entregava. Então, eu falei, pô, essa já entrega. É um pouquinho mais caro, mãe, mas ó, não é todo dia, mas essa é um pouquinho mais caro, mas eles entregam. Então, vale a pena nós juntar mais um pouco, comprar por mês, eles fazem o mesmo valor e eles entregam. Então você começou a avaliar fornecedor. Avaliar, eu comecei a ter essa lógica desde cedo. Porque o segredo, a mãe e o pai falavam, nunca é vender caro, é comprar bem. Quem compra bem, vende bem. Compra bem, vende bem. Não tem como. Então eu comecei a ter essa ideia. E eu já queria ter minha moto, porque eu tinha uma raiva de ficar andando de bicicleta na cidade. Eu falei, caramba, quero uma moto. Minha felicidade foi quando eu comprei uma bag pela primeira vez, porque eu fazia entrega tudo salgadinho, era saquinha, era bem começo mesmo. Então a gente levava no guidão da bicicleta ali, Quando eu comprei uma bag, rapaz, eu fui naquela Dias Bike lá, eu chorei quando eu voltei com minha bag pra casa, voltei feliz. Nossa, eu tenho uma bag agora, consigo fazer entrega nas costas. Felicidade. Legal, cara. E de bike ainda? De bike? De bike fazendo entrega nas costas. Pai. Olha que legal, cara. Não, era maravilhoso. Aí o consórcio da Bis da Mãe saiu em 2014 pra 15, aí eu comecei a dar umas voltinhas. Tinha 15 anos. 14 pra 15 anos. 14 para 15 anos, que Comecei, legal. Comecei a dar umas voltinhas, aí ficou mais fácil. Sempre andando, respeitando a lei de trânsito, o pai e a mãe sempre explicou como que era. E nesse processo todo, teu pai ainda não tinha vindo pra empresa? Não, o pai nunca veio. Ele nunca veio? Não. Cara, que legal. Então foi sua mãe com vocês mesmo. Foi. O pai, assim, ele teve a participação o quê? No dia de folga dele, opa, vamos fazer um mercado, vamos lá comprar.
Cláudia, Contribuía, mas assim, não era Isso. do quadro da equipe, só Hum, contribuía e por como fora. marido mesmo. Com o marido. A Aham. carne pegava lá, selecionava as melhores carnes pra mãe, dava todo o apoio. Tipo assim, no questão, vai trabalhar? Não, vamos então. Uhum. Nunca foi aquela pessoa que puxou pra trás ou que era só uma pedra. Uhum. Ele ajudou, Legal. chegava tarde, trabalhava o dia inteiro, tinha aquele monte de louça, panela pesada. Ele ia, eu não aguentava lavar ainda as panelas, que tinha panela. Aí nós começamos a ter algumas coisinhas, né? Uhum. A panela era pesada, era grande, ele ia, lavava tudo, a louça, Ô, ajudava. Vini, e nessa época a sua irmã ela já também operava lá com vocês. Qual que Isso. era o papel dela na empresa? Aí é onde nós foi setorizando. Aí eu setorizei pra compra. E a Natália, ela também tentou fazer salgado. Não deu? Todo mundo tentou fazer salgado. Minha esposa, meu cunhado, quando veio, todo mundo tentou antes de comprar a máquina. É dom mesmo. É dom. Aí ela tentou fazer salgado, chorava de raiva também, porque, rapaz, uma coisa mais frustrante é você ver uma pessoa fazendo a coisa tão bem feitinha e você não conseguir fazer. Aí nós não conseguia e não ia nem com bomba. E foi. E daí ela. Aí a Cláudia Salgados. Aí o pessoal pediu salgadinho e falou: mas você não tem um bolo? Aí veio o doce. Isso, aí foi aquele primeiro tópico do nosso nome. Daí começou com Cláudia Tá, Salgados. o bolos, tem só bolos depois. Cláudia Salgados, aí começou com os bolos. Aí era só Cláudia Salgados. A pessoa, Cláudia, mas você não faz um bolinho? Falar, mas ó, eu não sei decorar, porque a mãe, lembra, lá na padaria, ela foi pro salgado. Uhum. Só que ela ajudava o padeiro, sabia fazer os recheios tudinho. Uhum. Só que não tinha, às vezes, a finalização, que era a decoração. Uhum. Só que ela sabia o básico. E começou, então, a fazer os bolos. A minha irmã se deu melhor com os bolos. Foi fazendo recheio, aprendeu a fazer recheio. Ela queria decorar. Até uma história muito interessante da minha irmã, que ela passou, assim, por um momento, ela, minha mãe, é muito difícil. Porque ela queria decorar, mas ela queria decorar do jeito dela. E ela ia pra dentro, falava, não, mãe, mas eu queria... Não, Natália, você tem que ter amor. Você só vai conseguir fazer isso aqui quando você tiver amor do que você tá fazendo. Uhum. Aí ela fazia de algum jeito, ficava feia, a mãe desmontava tudinho, fazia tudo de novo. Naquela época era nata pura ainda que usava, aí a nata tinha ponto. Se você tinha que bater de novo, você perdia a nata. A temperatura estava muito quente, você perdia também a nata. Era coisa de louco. Então, minha irmã chorou muito para aprender. Daí o dia que ela começou a fazer assim, ela colocou dentro dela que aquilo era a profissão, era a parte dela. Que dela aceitou. Eu já tinha aceitado um pouco antes, mas daí chegou a vez dela aceitar isso. E ela aceitou a confeitaria, ela aceitou os produtos, ela aceitou a realidade nossa, e daí foi aonde ela começou a fazer... Desenvolveu, aí ela começou a fazer decoração, foi minha mãe ajudando, a minha irmã começou, aí veio o YouTube, que ajudou muito mais coisa, porque daí você tem acesso à informação, né? Você vê... Hoje eu sei fazer roseta ainda, eu aprendi com ela também, eu sei fazer as rosetas, que faz as florzinhas. Legal. Todos nós passamos para aprender, a gente não pode saber a agilidade. Mas vocês aprenderam os processos. Todos. Para saber o que você está cobrando, você tem que saber fazer. Uhum. E o porquê que está demorando, o porquê que não está indo. Então a gente aprendeu a fazer a roseta, a Natália foi desenvolver os bolos, aí começou com os topos de bolo, espatulado, foi mudando algumas coisas. E nesse do bolo a pessoa falou, mas Cláudia, você já não faz o docinho também? Aí veio a última parte do nome da Cláudia Salgados, bolos e doces. Entendi. E daí o doce... E a sua irmã que absorveu toda essa parte do doce. Tudo. Doce e bolo foi... Ela Legal, pegou 100%, ela abraçou. E hoje, novinha. Novinha, seus 14 anos também já na época. 12, 13, 14 anos ali, ela já começou a absorver. Agora, uma pergunta interessante. Nessa época que vocês já trabalhavam ali, vocês eram remunerados ou não? Depende de que é remunerado. Eu ficava feliz com patinete, cara. Ganhar um tênis novo. Um tênis, vou vestir. Igual a gente nunca teve a infância tirada. Uhum. Nós tivemos a realidade escancarada. Uhum. Ó, mãe vendeu o bolo deu R$50. Agora a gente vai tirar. Isso ela chegava a falar pra nós. Uhum. R$20 aqui, ó, nós vamos ter que comprar de novo. Uhum. Que subiu o trigo, subiu o óleo, subiu o ovo. E o leite condensado. Aí o leite condensado a gente usou ali 1 quilo. Só que o leite condensado vende 5 quilos o bagzinho. Uhum. Então, a mãe tem que comprar outro bag. Então, vamos lá juntar o dinheiro do bag. O creme de leite. A nata é do balde de 3,5 kg. Por mais que usou tem que deixar a parte desse aqui, porque quando eu for comprar um balde, o valor do balde já é maior. Então, a gente teve a realidade. Aí eu falei, pô, mas... Vocês sabiam quanto sobrava de um produto. O bolo inteiro sobrou isso, pô. Entendi. Aí se nós fosse, mas o que nós vai fazer? Agora nós vai juntar, aí esse aqui a gente junta e compra um objetivo. Então a gente começou a ter, a mãe e o pai começou a colocar em nós essa ideia. Vocês
entenderam o valor do dinheiro. O valor do dinheiro. Entende? Então vocês não pegar o dinheiro você gastando. Não, porque eu sabia que era difícil pra ganhar. Entendi. Porque, pô, você vendeu 50, mas sobrou isso aqui. Depois Entendi. tirar todo mundo. Entendi. Então, a gente sempre foi realista quanto a isso. Aí a mãe e o pai davam o quê? Pô, a gente... eu falo assim, se você é feliz com o que você tem, com o que você faz, sua família, sua base é boa, tudo é bem. Se você é grato no pouco, Deus abençoa com mais. Agora, se você viver numa ingratidão, não tem como. Então, a gente fazia aquilo, porque nós estávamos com a nossa mãe, dava dinheiro, aí poderia, com dinheiro, dava para tomar um sorvete, final de semana, depois da igreja, a gente começou a tomar sorvete domingo, depois da igreja, sempre ali. Aí, em vez de uma vez por mês, a gente começou 2 vezes por mês, sair para comer. Então, a gente sempre foi muito grato. Vai aumentando o nível de conforto. De conforto. Então, eu e minha irmã, nós nunca, bens materiais assim, a gente nunca foi apegado, porque a mãe e o pai sempre falou, tudo isso aí acaba. Tudo isso vai acabar. Agora o que vocês têm que focar, assim, profissão vocês têm que ter, estudo vocês têm que ter, porque isso ninguém tira de vocês. Então, a gente sempre foi vivendo bem. A gente nunca teve um anseio de ganhar dinheiro, um anseio de fazer as coisas. Eu e minha irmã, meus amigos, ia tudo lá. Eu queria comprar, mas eu sei que para comprar a moto que eu queria ter, nossa, eu tenho que trabalhar bastante. Então a gente trabalhava para comprar moto. Trabalhava para comprar o tênis. Tudo com objetivo. Objetivo. Se você ser objetivo e ser realista, eu acho que o que matou muito parte dos meus amigos e parte da geração foi, às vezes, uma falta de um choque na cara. De que, você pode comprar o que você quiser, mas você tem que planejar. Você tem que ser realista. Eu quero um carrinho. Tá, o que você precisa? Você precisa de uma caminhonete? Você vai conseguir pagar... Isso meu pai sempre falou bem. Vai conseguir pagar o pneu, o imposto, o seguro, o tanto que ela bebe? Para que você vai usar? Ela vai te dar algum retorno? É meramente conforto? Você vai ter como bancar esse conforto? Não, então eu quero um carro. Tá, então o carro tem que pegar do ponto A e levar para o ponto B. Ser prático nas coisas, ser realista com o que você pensa. E a mãe, ela fazia isso de garçonete ainda, né? De garçom. E tinha uns eventos do Alfa que eles faziam os aniversários dos professores a cada 6 meses, né? Juntava tudo, a confraternização. E num deles a mãe teve a oportunidade de ir porque a mulher que ia não pôde. Aí chamou ela, porque como ela já era garçom de outros eventos, na ABB, nos sindicatos, ela teve a oportunidade de ir pro Alfa, né? De apresentar lá. E a mãe, ela fala muito mais que eu. Ela é muito mais comunicativa. Sério? Que legal. Meu Deus. Então ela tem uma facilidade de comercial também. Gigante. Legal. Eu sou 1/3 do que ela é. E quanto Caramba. a comercial, quanto a vendas, quanto a incentivo. Cláudia, eu vou te entrevistar aqui também, viu? Já vai se organizando. Pode estender o convite pra ela, hein, Vini? E de sua irmã também. Rapaz, Eu quero ouvir a versão de cada um aqui, porque eu acho que eles ficaria bem felizes. vai ser legal, vai ser legal. Isso aí é muito interessante, muito interessante. Mas assim, nós é tudo bicho do mato, né? Não gosto de aparecer muito, não. Não, mas ó, pensa que vocês estão ajudando as pessoas que estão nos assistindo a transbordar na vida delas. Então esse aqui é um propósito maior. Não é só a visibilidade, né? Tem pessoas que falam, podcast pra trazer propaganda, marketing. Não é, cara. De verdade, daqui pra mim, pelo menos, é muito genuíno. Eu tô muito, assim, feliz em escutar a sua história, porque eu sei que sua história pode impactar muitas outras pessoas que estão nos assistindo, né? E a ideia é essa, cara. A ideia é transformar pelo menos uma pessoa. Uma pessoa que ouviu isso aqui e falou, caramba, que legal. Então esse é o processo, é isso que eu tô passando. Talvez a pessoa tá no meio do processo. E quantos não desistem no meio do processo? Às vezes aquela reta final ali para dar a virada de chave, a pessoa desiste. Exato. Que é a parte que é a resiliência, a parte que entra... aí que entra a parte de você ouvir alguém fazendo, que deu certo, fala, olha, ele fez isso, deu certo, então, eu vou persistir. Exato, porque o resultado demora para vir. Resultados bons, reais, demora para vir. Tipo assim, com raiz, né? E a mãe, no Alfa, ela teve essa oportunidade de visitar, falando assim da remuneração que nós teve, né? E lá conhecendo os donos do Alfa, lá todo mundo, as esposas deles, e ela é comunicativa, adoraram ela. Tanto é que daí pra frente ela começou a ir. Ela parou lá por volta de 2016, que não dava mais porque o serviço puxou muito. Só que nisso, antes, eu sempre fui muito estudado. Eu sempre gostei muito, muito curioso. No Tiradentes lá, eu participei do projeto Árvores da Vida, ganhei em Umuarama a representação, fui apresentar em Curitiba. Eu sempre fui muito envolvido, tudo que tinha disponível. Sempre curioso. O pessoal fala que eu não tenho tanta oportunidade como eu sou novo. Às vezes não é uma oportunidade que você quer.
Mas se você investigar as oportunidades que aparecem, principalmente que a escola pública dá, que a parte pública nossa, ela não é tão bem divulgada, mas ela tem muitas oportunidades, tanto para estudantes quanto para pessoas mais velhas. E lá tinha os projetos Árvore da Vida, que era de geografia. Daí participei de geografia, que era assim, quando uma vida nasce em Umuarama, dentro daquele projeto, aquela criança, ela é uma árvore, um IP, uma árvore de lei. Era meio que direcionada àquela criança. Quando já tinha uma idade maior, fazia o plantio daquilo lá e era a árvore da criança. Então, mostrava desde quando nascesse a importância de uma árvore, a importância da plantação, da geração de floresta, uma conscientização. Tanto é que nós temos uma propriedade, uma vila, né? Tinha um reflorescimento do Rio Piava, né? Eu participei disso daí. Sim. Eu fui lá plantar várias vezes. Isso, aí boa parte das plantas saía lá da escola do Tiradentes. Legal. Que a gente fazia, que as crianças vinham, pegavam terra, faziam caixinha de leite. O Sesc também promoveu várias e várias vezes. Né? A caminhada ecológica. Sim. Chegava lá, tinha que plantar. Tinha camicão também, e era caminhada com cão lá. Eu participava tudo isso aí, velho. Legal. Adorava. E daí lá no Tiradentes a gente fazia o Árvores da Vida. E dentro do Árvores da Vida eu tive a oportunidade de sair para fora, de ver. E dentro desse projeto eu gostava muito de física, gostava muito de química, gostava muito de matemática. Aí eu já comecei a entender mais matemática, porque eu contava salgado o dia inteiro. Então a gente acabou se dando. E daí numa entrega de boletim, chamaram meus pais, pai e a mãe, professora de matemática, professora de física, professora de geografia, professora de português. Falou, Cláudio, Natal, será que teria possibilidade do Vinícius investir futuramente? Não sabe hoje, mas futuramente, porque eu chorava assim, o que eu tinha uma agonia. Eu sempre tive muito senso lógico. Na hora que já passava a matéria, eu já queria ir para a próxima. Então eu já queria, era afobado, eu queria já ver o que tem a mais, porque aquilo dali fazia muito sentido, e eu sei que aquilo dali ia casar com alguma coisa, mas cadê esse trem? E ficava meio travado. Aí chamaram, falaram, se tiver condição de levar ele para às vezes apresentar um outro estudo, um reforço, para ele aprofundar um pouco mais no estudo, eu acho que seria interessante. E isso a roda de professores foi para a mãe e para o pai. Aí a mãe e o pai derreteu o coração, né? E não joga bola, vai inteligente. Tem um gênio. Não, graças a Deus, né? Alguma coisa tinha que sair. Aí um Einstein. Não joga bola, mas olha, hein? Amém, hein? Alguma coisa deu bom. Pior que é bem assim. Não, pai, ufa. Acertou. Vingou. Amém. Rapaz, isso é um peso, olha, aquele dia da escola da mãe do pai. Mas não, Cláudio, olha, amém. E daí a mãe já trabalhava com o pessoal do Alfa. Daí, né, saiu de lá, na outra semana, nós tava lá na floricultura, lá nos donos do Alfa. Foi no colégio, tudo. Pedi um apoio. Entendi. Falou, levou um boletim, tudo, meu filho, minha filha, queria, mas nós não temos condição. Isso nós já tava por conta, tá? E o pai era um açougue. O pai pagava as contas de casa, tipo assim, mas, né? E o Alfa fez uma coisa que eu sou muito grato até hoje. Então, deram uma situação muito favorável para mim e para minha irmã. Aí eu estava no nono, minha irmã no sexto, ela entrou junto comigo no Alfa daí. Eu fui pro nono ano, né, entrei no nono e ela entrou no sexto. Então, eles fizeram algo ali de pai para filho, uma coisa fenomenal. Que eu agradeço demais o carinho que eles tiveram, essa atenção, essa preocupação que a instituição teve, que não é apenas o lucro ali também. Que quando tem algumas pessoas que vale a pena, eles também abrem portas. E isso eu sou muito grato a eles. E ali a gente ganhou parte, né, do valor. E o nosso salário, a pecúnia nossa, era para pagar nosso estudo. Que legal. Então vocês já tinham noção. Entendi. Que vocês estão no Alfa. Que legal. E era mais... ainda, né? Mas na época, muito mais ainda elitizado. Muito. Não era acessível a todos, não. Não. Era um público bem selecionado. Isso. E daí a gente, de novo, não é jogando na cara, mas é abrindo a realidade. Vocês estão trabalhando, mas vocês estão estudando lá. Então valoriza. Aí começou assim, eu querendo estudar bastante, né? Aí foi até engraçado. O pai, ele sempre foi mais chucro, mas sabia que tinha que estudar. Aí eu estudando, ele olhava minha cara quando eu começava a folgar um pouco, né? Porque daí falava que tinha que estudar, ler mais, né? Que ler é melhor do que sair pra vender salgado, deve ficar ali. Aí falou, ó, vai ajudar sua mãe, porque você tem que estudar sim, só que estudo sem trabalho não leva lugar nenhum, não. Vai trabalhar também. Porque você ter o estudo e não ter vontade de trabalhar, esquece. É a mesma coisa fé sem obra. É a mesma coisa fé sem obra. Não existe. E a mãe, eu trabalhando, ô Vinícius, mas você não tem prova? Tem. Então vai estudar que você tem que passar na prova. Então era um jogando pro lado, assim, um fazendo um pimbolim comigo. E com a minha irmã de igual forma também.
E aí o pai sempre focando mais no trabalho e a mãe focando no trabalho e estudo também, assim, que o estudo ninguém vai tirar de você. Uhum. E daí a gente teve a consciência que que a Cláudia Salgados pagou os nossos estudos, pagou os livros, aí pagou os tênis, pagou a calça, e tudo dali veio através da Cláudia Salgado, do salgado, do Entendi. bolinho, do docinho que nós fazia. Entendi. Então, E aí, beleza, chegamos no tão sonhado 2020. Até lá era só vocês três? são nós três. E aí 2020 veio a primeira máquina. Isso. Como que foi esse processo de inovação? Quem que foi atrás da máquina? Quem que viu? Eu? Me conta esse meio de campo aí. Isso é muito importante, porque daí começou as inovações, né? Começou. Ó, a inovação começou muito cedo. Começou em 2015. Lembra que em 2012, 2013 eu já fazia Uhum. compra e tal? Aham. Em 2015 eu falei, tá cara essa embalagem aqui, Moarama. Aí eu falei, pô, conheci internet, né, e tal. Aí conheci distribuidoras em Maringá. Aí eu comecei a puxar a embalagem em Maringá em 2015. Aí em 2015 para 2016 eu conheci a minha esposa. Dava muita diferença na embalagem. Muita coisa de 20%. Nossa. Daí, 2015 para 2016, eu conheci minha esposa também, já com a casa de... Aí o que começou a fazer? Comecei a puxar de Maringá. Aí puxou de Maringá, tinha que vir em estoque por mês. Aí o estoque ficava lá na frente de casa, não tinha um espaço determinado. Aí o pessoal da pizzaria vinha, que na época nós usava redonda, as 18ª e tal, e eu comecei a vender pro pessoal da pizzaria. Ô, Cláudia, acabou minha caixa, porque o Moarama, você bem lembra, dia de sábado, deu meio-dia, no dia que era o sábado do Fecha comércio, tudo. acabou. Já era. Rapaz, não tinha, até a quitanda fechava. E eu tinha uma raiva daquilo. Até hoje ainda acontece isso. E nós trabalhamos até igual uns cavalos, até domingo, não tinha nada. E daí o pessoal vinha desesperado. Cláudio, minha caixa acabou, eu vi que vocês usam a mesma que eu uso aí, que era tudo branca, né? Vocês não podem dar pra mim? Aí no começo a gente passava preço de custo. Tá, não. Nós pagou 2, é 2. Relaxa. Aí eu falei, pô, tem comércio aqui, cara. Dá pra fazer lucrinho aqui, dá pra vender. Comprou 2, 10%. Eu tô economizando 20, vai ser 10% mais barato que o comércio local e eu vou ganhar 10%. Uhum. Eu falei, pô, legal. Aí eu comecei a vender embalagem. Pedi mais, falei, ó, eu tenho agora a semana inteira, se não precisa comprar mais da casa de embalagem aí. Você quer? Só vim buscar aqui, ó, é 10% mais barato. E começou a vender. Entendi. Aí começou a Cláudia, aí eu conheci minha esposa voltou para casa dos pais dela, que é Dourados, né? Aí lá em Dourados eu conheci outra fábrica de embalagem, que é a Empório do Gaúcho, e virei representante dele, comecei a puxar mercadoria de lá, comecei a conhecer a indústria de embalagem, de isopores, aí eu trabalhava com o CPF da minha mãe. E nisso eu comecei a ver que o negócio era escala, que você tinha que pular, o fornecedor estava ali, né, o local, só que estava me cobrando muito caro. Aí eu fui para o distribuidor, aí eu fui para a indústria, conforme você vai crescendo. Eu falei, pô, o negócio é indústria, então parti. E aí eu vi que a Cláudia Salgados, pô, só a mãe faz salgado, né? Se a mãe ficar doente, igual ela fez implante, né, que ela, aconteceu problema na infância lá, ela não tinha alguns dentes. Ela parou 15 dias, trabalhou, fez estoque, nós vendeu durante os 15 dias, mas o salgado acabou. Aí foi um choque. Falei, caramba, o salgado acabou. Aí a mãe tá recuperando ainda, né? Mas voltou a fazer. Aí eu falei, a gente tem que ver isso aqui, tem que resolver isso aqui. Daí foi onde eu comecei a pesquisar a máquina em 2016 para 2017. Aí a dona Cláudia, até você falar para ela que uma máquina ia fazer o que ela faz, rapaz, você não tá entendendo. Foi o processo de aceitação. Você não tá entendendo. Foi 3 anos, Rick. 3 anos, eu via com um videozinho, falava, ó, mãe, o que essa máquina faz? Fala, não, essa aí não presta. A concorrente tem lá e não presta, não é a mesma coisa. O pessoal falou que tudo mudou. Aí eu falava, ó, pros clientes, né? A gente vai colocar a máquina aí e tal. Falei, não, mas se vocês colocar a máquina de salgado, eu vou parar de consumir de vocês, porque não é igual. Falou, não foi um, não foi 2. De 10, 6 falava. Então existia realmente um Preconceito. preconceito. Porque nós estamos aqui interiorzão. Você pega o maquinário que vem o conhecimento, ele é muito raso. Aí a máquina... Tá, mas você tinha que deixar o recheio pastoso. Você tinha que mudar a massa. Aí você tinha que fazer todo o rolê lá para... Era outro salgado, já não era o seu salgado mais. Você mudou a massa, mudou o recheio, não era mais seu salgado. E aí vinha esse preconceito. E eu passei 3 anos e meio aí crescendo a parte de embalagem, estudando maquinário. Aí o Rick foi onde eu fiz um intensivo. Daí eu aprendi o que é modeladora, as maceiras, ponto de massa... ponto o que influencia o glúten no trigo, toda a parte técnica mesmo do produto, por que cada maceira é diferente, por que cada modelador é diferente, o que influencia um processo de congelamento. Aí eu tive que criar autoridade no assunto, confiança, para falar para a dona Cláudia que aquela era a melhor máquina. E
E eu agradeço muito a Deus que não comprou na hora que eu queria. Porque nós teríamos que ter comprado uma máquina ruim. Entendi. E depois a gente viu, aí hoje nossa máquina ela é da principal indústria do Brasil, que trabalha com importação e exportação de maquinário para salgado, ela é referência global. E ela trabalha com um sistema de motores independentes. Então é assim, eles entenderam essa necessidade também, tanto é que é uma empresa gigante, e a máquina, ela se adapta ao seu salgado. Como são motores com torque maiores, são motores já para a zona de... Eles têm a linha... Agora lançaram uma linha mais comercial, né? A semi-industrial e a industrial. A gente temos a semi-industrial, que ela é para turno de 8 horas contínua, aí para 20 minutinhos, ela aguenta mais 8 horas contínua. Nossa. Essa é a semi. A industrial, ela é 24 horas sem parar. Então, significa que quando tá caindo massa e recheio de um lado... Literalmente pau na máquina. É pau na máquina. É essa linha industrial. A semi, ela tem que dar um descansinho entre turnos. Mas mesmo assim. Não, é absurdo. Nossa. E nisso, eu vi que essa era a máquina certa. Só que ela custava um pouco caro, né? Mas nesse momento já estava muito bem alinhado o custo, já estava muito bem alinhado quantos que a gente ganhava por coxinha, já tinha aprendido tudo. Já era empresário de verdade, vamos falar Isso. assim. Já sabia já. o caminho das pedras. Esses 10 anos foi os anos que nós aprendemos tudo, assim. Custo de uma massa de bolo, custo de um docinho, custo disso, negociação de preço. Como que foi para vocês conseguir chegar no ponto certo do salgado com a máquina? Porque eu imagino que nesse período de adaptação, continua a Cláudia fazendo e a máquina fazendo. Por quanto tempo foi essa adaptação? Rapaz, engraçado. Você acertou em cheio aí, hein? Porque assim... ela não ia largar o osso, né? Ela não ia confiar na máquina de cara, eu imagino. Rapaz, sabe a revolução das máquinas? Assim, é uma coisa de louco. Ela olhava para a máquina com uma desconfiança tão grande. Parecia que a máquina ia pegar o emprego dela, assim. Ela olhava aquela máquina e ficava coçando a cabeça. E ia daqui, ia dali. Aí tá, no começo chegou a máquina. Nós só fazia, durante um mês, nós só fez bolinha. Nós tínhamos já 8 sabores, nós só fazia bolinha. Só bolinha de queijo. Só bolinha de queijo. Porque ela falou, aí fazia o croquete de pizza, né? E antes de pizza, ela é mais espichadinha. Mas não fica igual o meu. Não fica. Aí fez um na máquina e ela continuou na mão. Aí, mãe, o cliente comeu, é a mesma coisa. Vamos pro próximo. Aí foi. Aí o próximo foi a salsicha. Daí colocou a salsicha lá, enroladinho. Só que daí nós não tinha a mandíbula que corta, né? Aí saía a salsicha inteira, nós cortava. Ela falou, esse dá pra usar ainda, assim, aí vai. Aí ela viu a praticidade. Nossa, foi bem lento então o negócio. Foi, demorou. Com a máquina em casa foram 6 meses. Nossa, cara, e ela fazendo na mão, inclusive. O pastel foi o último, porque o pastel nosso era meia lua, né? Era o pastelzinho em formato de meia lua. Aí, que era o risoles. Aí mudou pra croquete, que é o espichadinho. Mas é a mesma carne, é a mesma coisa, os motores são independentes. Só muda o formato. Só mudou o formato. A máquina, ela faz o quê, Rick? Se você tem uma massa boa, um recheio bom, ela une os dois, essa máquina. Ela não precisa de mais coisa. Tem máquina que, para unir os dois, tem que ter um requeijão para lubrificar. A massa tem que ser um pouquinho mais mole, porque os motores não aguentam, não tem calibração. Essa não, essa tinha. Então, mãe, é o mesmo produto. É a mesma massinha, o mesmo salgadinho. Como eles vai fechado, a senhora vê? E tal. E fazia ela comer de olho fechado. Vai, mas experimenta. Foi. Aí o salgado de pastel, ela fez 6 meses ainda na mão. E nisso meu cunhado já tava com nós também. A minha irmã lá, tudo. Nós fazia pastel na mão. Porque já tava em 4 já. Já tava em 4. Em 2020 nós tava em 4 pessoas. Ô Vini, quando inseriu de fato a máquina, a produção triplicou, duplicou, quadruplicou? Como que foi daí a produção? Aí depois que ela aceitou, ela aceitou, né? E assim, a mãe, num dia muito bom, fazia 1.200. Só que nessa altura de 2020, já tava fazendo 1.000. Já tinha caído a produção. Já. Porque já vai cansando, né? Como você falou. Não é a mesma coisa mais. Cansa. E a máquina, ela faz 5.000 por hora. Então, nossa senhora, 5.000 por hora. Por hora. Do nosso tamanho, 5.000 por hora. De 24 gramas. Do mini acaba indo para uns 7.000. Nossa. Então, com essa base e tudo, hoje... Rapaz, o que... É que assim, aí abriu outras portas. Aí nós produz ali com a máquina 40 minutos e acabou. É mais trabalhoso lavar ela do que fazer o salgado. Então, e daí abriu portas para outros recheios.
o de calabresa, o de cheddar com bacon. Aí enxergamos uma necessidade no pessoal vegetariano. Aí nós fizemos o de alho poró, o de milho com queijo. E enxergamos outra demanda daí que é a diversidade. Então, nós somos na cidade, sem medo de errar ou de falar mais, nós somos a empresa que mais trazemos sabores novos para atender o E público. não, agora eu vou falar uma realidade também. Muito temperado. Muito. Ah, isso. Muito temperado. Cara, tem muito salgado xoxo, né? Lógico, tem alguns bons na cidade, mas o de vocês é muito temperado. Eu acho isso essencial. Eu já rapei meu prato aqui. É muito temperado. É bem gostoso mesmo, de verdade. Porque assim, aquilo que a mãe fazia pro patrão de levar lá da horta e de querer fazer para a empresa o melhor, aí nós temos uma coisa assim que fala-se, né, popularmente. Ah, você quer fazer do seu jeito, então abre uma para você. Uhum. Então a dona Cláudia abriu uma para ela. Uhum. Daí lá, deu 15 anos de empresa, indo pro 16º, nós não baixamos a qualidade nos 16 anos. Tem clientes nossos que nós fez lá o chá de bebê da cliente, um dos primeiros, 2010 ali, e a criança hoje está com 15 anos, tudo, e a gente atendendo a família durante Até 15 hoje. anos. Legal. E o mesmo padrão, a mesma qualidade. A gente não abaixa padrão, não abaixa qualidade. Com a alta dos preços, a gente tivemos que fazer uma adaptação para os salgados mini. Aí nós abrimos novas categorias. Então, por quê? Concorda que uma criança, uma festinha, você vai pagar uns 10 reais no salgado. A criança vai dar uma mordida e o abençoadinho pode jogar no lixo, ou pode jogar no chão, ou pode deixar em cima da mesa. Uhum. Aí isso é caro pro pai, isso é caro pra mãe. A gente produziu daí a versão mini. Que mesmo se a criança dar uma mordida, já é mais em conta. E normalmente o mini É o quê? Metade do tamanho? é como se fosse o tamanho do churros. Uhum. Esse aqui é o tradicional Uhum. e o mini desse aqui é o churros. Entendi. Então ele é proporcional ao valor, só que Meu, inclusive. a criança não desperde. A criança acaba deixando menos desperdício. Uhum. E isso foi o que fez a gente aumentar o ticket de venda. A Cláudia teve essa ideia e aumentou o ticket de venda nesse sentido. A população entendeu Normal. que não era para desperdício, que era para melhorar, inclusive. Exato. Ia ficar mais barato. E o mesmo salgado, o mesmo produto. Tipo assim, o sabor igual, recheio igual, só que na proporção de massa e recheio igual também, mas menor, para encaixar numa linha diferente. Daquela época para cá, hoje, vocês estão em quantas pessoas na empresa? Daquela época para cá, iniciou com a dona Cláudia, hoje nós estamos com 16 colaboradores. Caramba, 16 colaboradores. Nossa. E crescendo. Que legal, cara. Que Porque legal. hoje a gente quer partir para nós estamos formatando 100%, né? Para partir para unidades, Uhum. que eu acredito que daí é o futuro. A próxima Maringá, possivelmente? Rapaz, eu penso muito em Maringá, porque Maringá você tem que chegar com os 2 pés no peito, hein? Uhum. A concorrência é mais alta. Uhum. Hoje, a estratégia que nós estamos utilizando é cidade de 25 a 30 mil habitantes. Crescer a espiral? Por exemplo, Cruzeiro, cidades que são mais próximas. Exato. A gente está focando muito também no mercado do Mato Grosso do Sul ali, que é onde tem pouca demanda, porque quando você chega numa cidade não tão grande, que não tem tanta coisa, você se posiciona ali, é boa. E a minha função na empresa é baixar custo da empresa. Essa é a minha matriz, a minha função. Você é tipo um controller. Então, Essa função é importante. demais, eu sei preço de tudo de cabeça e recalculando sempre. Uhum. E o que eu percebi? Quando o B2B, que daí foi até devido ao BNI, que nós entramos no B2B. Quando eu terminei minha faculdade, que eu cursei o direito, né? Acabei pegando um pouco da pandemia, só que eu fiz direito com o intuito de estar na posição que estou, porque eu entendi muito cedo que... Não era para atender terceiros. Não. É para atender seu próprio negócio. Isso. E para mim saber o que eu estou fazendo. Eu vou contratar alguém, eu sei todos os riscos e sei todos os deveres e obrigação. Eu vou fazer uma licitação, igual forma. Vou colocar um produto no mercado. Eu sei o que precisa aí. Eu me especializei nessa parte. E na tributária. Uhum. E focando assim no B2B, quando eu terminei a faculdade ano passado, aí sim eu parei e falei, pô, agora Cláudia Salgados, vamos... A dona Cláudia não gosta que eu fale esse termo, mas assim, vamos sair do fundo de quintal. Uhum. Vamos tornar isso aqui uma empresa com números, balanço, vamos dar cara de Afinal cor. de contas, tem muito tempo, né? Tem muito tempo. Eu falei, a gente já aprendeu bastante. Vamos deixar esse negócio mais sério. Aí foi onde nós fizemos tudo.
Aí tem no nosso quadro lá a parte nutricionista, que faz toda a parte de datação, a parte de controle de estoque. Aí iniciamos os projetos com a ultracongelamento, que daí não gera cristal de gelo. Não, legal. Quero aprofundar nesse ponto aí, Vini. Ó, uma verdade aqui pra vocês, tá? Eu sofria muito com azia comendo salgado. E até parece brincadeira, mas o salgado do Vini não dá azia. E eu lembro que eu até questionei ele, por que não dá azia? E ele comentou um pouco dos processos e tudo mais. Então eu até quero que você fale isso, Vini, pra galera que tá nos assistindo. Porque, cara, o nível de qualidade do seu salgado é muito alto. Além do tempero, é tudo uma combinação muito perfeita. Explica aí pra galera entender, por que o seu salgado não dá azia? Tô até comendo aqui agora. Por que um salgado dá azia? Tem uma lei física que é assim, nada se cria, nada se desfaz, tudo se transforma. Se você pegar água, trigo, temperos químicos, uma carne ruim, mais temperos químicos, e fazer um salgado, isso virou um salgado com temperos químicos, água e trigo, e gordura, nada mais. Então, o que nós fazemos para não dar azia o salgado? Eles são tudo à base de leite, primeiramente. O nosso líquido principal é o leite. Tanto é que a gente tem a participação no laticínio hoje. Daí, todo o salgado da Cláudia Salgados, a nossa base é o leite. Por quê? Ele já é algo mais natural ao ser humano, já é algo já consumido. Tem certas pessoas que têm intolerância, tudo normal. Mas ele é comumente mais aceito para o nosso organismo. Então, você não está comendo água e trigo. Uhum. Quando partimos para a farinha, tem determinadas farinhas que ela tem um teor de glúten um pouco maior ou um pouco menor, um pouco de ferro a mais, que acabam atrapalhando a digestão, acabam sendo farinhas mais incontas, farinhas mais escuras, sem ser tão bem tratadas. Hoje nós já entendemos isso e trabalhamos com farinhas mais puras, de segmento da Puríssima ou da Extra Clara, que já são melhores para a nossa digestão também, com um teor de glúten mais aceito, mais ok, e mais controlado. Então, eu vim controlando todo o nosso lote. Compra farinha. Já aconteceu lá, nós devolvemos mais de 1 tonelada de farinha. Houve mistura no silo de uma determinada empacotadora, que nós estamos fazendo um contrato de teste. Daí, a primeira leva que veio do segmento Puríssimo deles era excelente. Fez a compra principal. Comprou a compra principal, chegou, um fardo estava bom, um fardo estava ruim. Aí um pacote estava bom, um pacote estava escuro. Não mantinha qualidade. Não mantinha, começou a oscilação. E eles falando que estava tudo bem. Aí falou, não, tá errado. Aí vamos, mostra foto, padrão, tudo. Falou, ó, vamos devolver o lote, porque vocês erraram em alguma coisa que nós não sabemos. Fizeram a verificação, um funcionário deles não misturou os silos. Apertaram o botão errado lá, misturou o silo da farinha A com a farinha B. E a pizzaria não tinha percebido, algumas panificadoras não tinham percebido. Vocês que perceberam. A gente percebeu. Legal. Porque a gente fez, eles fizeram, pegou tudo, o lote, trocou o lote, tudo. Veio dentro desse novo lote algum resquício ainda, a gente trocou novamente essa parte do resquício, porque a gente tem esse controle fino de tudo que entra. Então, isso é o principal. E quando alguém vai fazer um salgado, se você entra nos cursos da internet aí, eles falam assim, você vai colocar agora, deixou ferver os produtos, 15 minutos, 7 minutos você pode desligar e deixar bater. Mentira. A nossa 7 minutos, a massa está fermentada ainda. Você tem todo um processo de fermentação acontecendo, não quebrou, não teve a quebra do glúten, não teve um bom cozimento. Você tem um produto ali que até você formatar ele e fazer por vias tradicionais, ele vai congelar o núcleo com 16 horas. Com 16 horas de congelamento do núcleo, essa massa mal cozida, ela vai fermentar e você vai comer depois uma massa fermentada, que é onde vai te dar azia. Entendi. Esse que é o ponto da azia. Entendi. É um conjunto. A gente foi batendo pau a pau, matando tudo que poderia dar azia. Então hoje nós temos tudo rastreado. Uhum. Aí a nossa massa. O nosso tempo de cozimento da massa é de fogo 30 minutos. Então ela fica 30 minutos cozinhando, quebrando tudo ali. Você tem uma massa que ela é cozida propriamente dito. Então se vir um salgadinho aqui para você sem estar frito, você pode comer que ele não vai te dar azia. Ele não está frito, mas a massa está cozida, o recheio está pronto, está tudo perfeito. Uhum. Aí o pessoal, para colocar um prazo maior, entra com outros aditivos, com sorbato de potássio ou algum sódio em específico ali da cadeia dos conservantes. Passei por tudo isso aí, testando. Dá alteração de paladar, dá alteração sensitiva, dá alteração no seu estômago, que você está jogando para dentro algo que não é natural. Então a gente retirou tudo os conservantes.
Hoje nós somos uma linha livre de conservantes. E como que a gente faz isso? Por vias tradicionais. Temperos naturais. Tudo natural. Uhum. Carne natural, leite, tudo. Nada de tudo industrializado, a não ser alguns insumos, igual salsicha, calabresa, não tem o que fazer. Foge hoje do nosso controle essa parte, mas trabalhando com marcas de alta qualidade. Uhum. E dentro da massa ali, quando você vai comer uma massa mais inferior, que é água apenas, vai ter ali um tempero químico, água, margarina, óleo e o trigo. É isso que você come quando você está comendo um salgado mais em conta. Uhum. Nada além disso. E às vezes mal cozido. Quando você pega um salgado nosso, você está comendo ali toda a parte boa, benéfica do leite, toda a parte boa e benéfica de uma farinha de boa qualidade. Quando você pega o de carne, por exemplo, nós só usamos carne selecionada, então é só carne com baixo teor de gordura, porque tem menos perca e ela é mais aceitável, que daí não vai te dar desinteria, não vai dar nada. Trabalhamos com tomate mesmo, in natura, salsinha in natura, cebolinha in natura, tudo. Legal. E a nossa base é o sal e o produto. E depois você falou pra mim que tem a parte do ultracongelamento. Então, como que é esse Isso. processo? Terminou e já congela na hora, instantâneo. Já antes, até quando nós começou, era esse mesmo processo. Mas até congelar o núcleo do salgado, por vias de freezer, freezer da geladeira e tal, ele demora de 15 a 16 horas para você ter o congelamento do núcleo Completo. Eu coloquei o salgado, Vinícius, 2 horas e tá durinho. Tá, mas você pode cortar ele com uma faca. Dentro ele vai estar fermentando. Se você nem tem... se o frango já foi para lá com meia vida, lá dentro ele termina de estragar. Uhum. Se a carne já foi para lá com meia vida, lá dentro ela vai terminar de fermentar. Uhum. Então a gente cuida de tudo assim, ó. Tudo que é hoje preparado já vai direto para a câmara fria. O salgado hoje nosso, ele iniciou a massa 8 horas da manhã. 8h30 a massa está pronta. 15 minutos ela esfriou. Às 9 horas ela está formatando com o recheio que foi iniciado às 8h30 da manhã. 9 horas formatou o salgado. Até às 9h30 durou a produção. Então vai produzindo e já vai indo para o setor do congelamento. 9h30 iniciou o congelamento. Iniciou o congelamento, o produto vai estar a 20 graus, a 23 graus. De 9h30, quando é 10 horas, ele está congelado. Então, a massa ela passou ali, desde pronta, 1h30. O recheio, 1h30. Então, algo que demorava 16 horas para congelar o núcleo, foi reduzido a 1h30. Então, a gente ganhou muito, muito, muito em qualidade. E o que é o ultracongelamento? Basicamente, ele é o congelamento por ar forçado. Os nossos produtos, eles congelam o núcleo a menos 40 graus em 40 minutos. Entendi. Pronto. Até aí você já tem um produto com núcleo congelado em menos 40 graus. Então, toda a fermentação que fosse possível Ia acontecer... parar ali. Parou, não ocorre. Em vez de ter 16 horas até congelar um núcleo. Entendi. Em menos 18. O nosso já é em menos 40. Entendi. Então, a gente já trabalha processo com... mais rápido e mais seguro também. Mais seguro. Então, a gente trabalha com uma faixa de temperatura lá mais negativa. Uhum. Então, trazendo um benefício. Outro benefício, quando você congela algo no freezer ou na geladeira, ele gera cristais de gelo. Exemplo, você colocou uma carne na geladeira, ela vai gerar um cristal. Uhum. Água, etc. A água condensa. O ultracongelamento não. Como ele é a seco, se nós pegar um salgado congelado nosso e um que acabou de ser feito na Não empanadeira... pega umidade, não pega nada. Nada. Olha que legal, cara. Não tem, é zero Por isso que a umidade. pessoa pode comprar congelado em casa e Sim. só pôr no micro-ondas, no forno e pronto. Exato. Não tem nada de umidade. E todos os produtos são ultracongelados. Que legal. Churros. Esse pastel de vento aqui, a gente ultracongela eles também. Nós somos uma das únicas pessoas em Moarama que trabalha com o pastel de vento congelado. Uhum. Porque a nossa demanda teve essa necessidade. A gente produzimos em escala e já ultracongela todos eles a seco. E hoje a gente já fornece para buffets e para pessoal que trabalha com pastel de vento que sequer sabia que era possível congelar. Achou que tudo tinha que ser feito na hora. Entendi. Então, a gente investiu na tecnologia de trazer produtos com maior prazo, sem uso de conservantes. Então, a sua ponta também é inovação. Inovação. Você trabalha como controller da empresa para segurar a margem, né? Segurando o custo, segurando o lucro, mas também na inovação, trazendo essas tecnologias para... Sim, porque a inovação ela traz redução de gasto. Quando você investe em uma tecnologia tipo ultracongelamento, você não precisa mais investir em desenvolvimento do sensitivo, paladar, de pagar uma fortuna para desenvolver um produto que vai envolver mais produtos químicos, que vai envolver mais conservantes, que são caros no peso deles, que vai te dar uma sensação de mal-estar.
Então, quando você investe em tecnologia, você corta tudo isso. Uhum. Não precisa desenvolver essa parte de conservante que não é natural. Tem uma tecnologia melhor, que é qual? O ultracongelamento. Prolonga-se mais 30 dias, hoje nos salgados são 120 dias de validade. Então, prolonga-se mais ainda a validade dele, mantendo seu aspecto original, através de meios de processos mais definidos e melhores aprimorados. Uhum. É isso que a gente buscamos dia a dia na Cláudia Salgados. Uhum. Todos os setores, eles têm a inovação constante. Uhum. Não se para de inovar. Que o meu maior medo é a empresa parar de inovar e ficar velha e acabar se perdendo a essência ou acabar não conseguir crescer por causa de um processo mal definido. E como que funciona isso no doce? Aí já é um pouco mais delicado, né? Ou No não? doce, de igual forma, nós temos uma vantagem no doce que é assim, o açúcar mantém o conservante mais antigo da humanidade, o açúcar e sal. Então, quando nós pegamos o doce, hoje a gente teve processos que melhoraram. Antigamente, eu, a Natália, minha esposa, ficava ali, a dona Cláudia, mexendo em volta da panela lá, para sair o doce. Aí hoje nós temos as mexedeiras, que já são automáticas, já mexe o doce bonitinho. E daí o que nós definimos muito bem? Proporção de gordura. Uhum. O doce nosso tem a proporção de gordura correta para ele não cristalizar tão cedo. Entendi. E trabalhando com ultracongelamento, os nossos doces também podem ser ultracongelados. Entendi. Hoje nós nem chega a ser ultracongelado porque não dá tempo, já faz e já vende, né? Entendi. Mas eles têm a possibilidade de fazer esse ultracongelamento. Então tudo que faz a gente é sempre pensando em ter estoque. E qual que é a vantagem disso, Rick? Para vir para cá. Na verdade, vocês já estão moldados para ir para uma grande indústria. Você já está na visão de uma grande indústria. Você atua hoje no mercado do meio, vamos dizer assim, igual você falou, né? Um semi-industrial, mas você já tem uma visão muito clara de indústria. Já, porque Alta produção. a gente tem que focar, não é reinventar a roda, mas é ver o que pode ser melhorado Aprimorou, ali, né? você aprimorou. Aprimorou. E aprimora todo ano. Todo ano. E os processos industriais, as empresas chegam uma hora que elas estagnam e elas param de inovar. E qual que é o meu concorrente? Meu concorrente é aquela pessoa que usa produtos químicos. Uhum. Porque para ele não é viável trocar toda a cadeia dele e tem público. E eu já venho focando num público que quer mais saúde, que quer comer as coisas, mas... Poxa, qualidade mesmo. Não é porque é uma comida, um salgado frito que vai ter que ser uma bomba para você. Uhum. Pode ser uma coisa boa também. Uhum. Então é isso que eu busco. E qual que é a vantagem de nós ultracongelarmos tudo e tudo ter prazo, e tudo ter controle, tudo ser rastreado? Eu vim aqui trouxe o cofre aqui hoje cedo em pessoa. Uhum. Isso aqui, tudo foi feito, já tinha pré-pronto, então já foi finalizado. Você tem uma festa, um colaborador mais tarde, alguma coisa, tudo já vai ser finalizado, já vai ser preparado ali e só entregue. O que acontece muito? Esqueceu o aniversário da sogra. Uhum. A sogra, a tadinha da sogra sofre, gente. Esquecida. Demais da conta. Lembra no último minuto. Esqueceu o diário da sogra. Aí, Cláudia do céu, é da minha sogra e tal, e tarará. Não, tudo bem. A gente sempre vamos ter um bolo à pronta entrega, já preparado ali. As nossas categorias de bolos, eles ficam em 0 graus, porque a geladeira, o freezer, ele é mantido em 0. Internamente, o produto fica em 3 positivo, -2. Porque abaixo disso, a água ela passa o processo de congelamento, ela expande, e daí é onde você tem um bolo encharcado de água, que acaba desestruturando. Então, até nisso, nós somos controlados na temperatura externa e interna de cada área nossa. Nossa, vocês estudaram todos os processos de cada produto. Cada produto. Que legal. Aí ali dentro tem o bolo que já está na temperatura certa. Virou aquele bolo, 30 minutos, já decorou, 30 minutos ele está pronto para corte. Quer acelerar? Usa a parte da cocção ali, dos fornos, se acelera em mais 30 minutos. Então você já tem um bolo pronto para consumo em 30 minutos. E nós somos uma das poucas pessoas em Umuarama, se não a única, que te entrega uma festa em 40 minutos. Entendi. Sem problema algum, porque tudo nós já deixamos pré-pronto. E tem estoque. E daí foi onde nós iniciou... Porque o seu estoque gira muito rápido, então é um estoque curto prazo. E outro, 120 dias de prazo, mas nada dá 120 dias. Porque a gente produz todos os dias. Até de domingo a nossa produção iniciou. Então, todos os dias tem produção. Faça chuva, faça sol, feriado. E ainda mais agora no frio. Ainda mais agora no frio. Aí que vai mesmo, né? Eu falo porque eu também sou gordinho. Rapaz, no frio aí. Netflix e comida. E fica bom. E a gente foca sempre na qualidade do cliente. Uma embalagem. Como o cliente vai receber. Não, a embalagem é muito diferenciada. A caixa, até o guardanapinho, ó, tá... Personalizado, ó. Não sei se dá pra ver certinho.
Mas é muito bom mesmo, de verdade. Focamos sempre na experiência que o cliente vai ter. Porque assim, entende que você já vai comer, vai engordar, você já vai gastar seu dinheiro, você já vai usar todo o seu recurso ali. Então, nada mais justo que você ter uma coisa certa, uma coisa boa, você ter direito a isso. Fala para quem está nos assistindo aí, quais são os perfis de público que você atende, porque eu sei que você tem o coffee corporativo, você tem também a parte de coquetéis. Fala quais são os tipos de eventos que você faz, qual tipo de negócio vocês atendem, você tem um trabalho específico para clínicas também. Sim. Hora do merchan, meu irmão, aproveita. Ó, o nosso merchan, então. Vamos lá. Nós fazemos muita seleção, porque assim, o nosso salgado, ele é para todos os públicos. Porque eu falo assim, aquela pessoa que é uma classe mais baixa, rapaz, essa pessoa, do pouco que ela tinha, a oportunidade que ela tinha de fazer a festinha, ela fez com nós. Então, nós queremos atender ela do melhor jeito possível. Aquela que tem muito e fez com nós, nossa, ela poderia ter feito em qualquer lugar. Ela deu uma oportunidade para nós estar dentro da casa deles. Então, nós queremos atender esse pessoal também. E aí, hoje, a Cláudia Salgados, nós tivemos que setorizar para não perder a essência. A comunicação com cada cliente. A Cláudia Salgados, bolos e doces, matriz. Ela é focada no atendimento da pessoa física. Então, você quer um salgadinho para sua casa, um bolinho, é algo no trabalho, você quer pedir para levar, leva, para sua criança, para levar para a escola. Então, a gente trabalha com a Cláudia Salgados lá dentro, que tem a parte da papelaria personalizada, que tudo é personalizado, tem a parte de decoração exclusiva. Então, nós temos um atendimento fino para cada cliente que chega. Então, esse é o cliente da Cláudia Salgados, bolos e doces física lá, matriz. Para não perder contato, porque eu queria fazer o B2B, se eu remodelasse a Cláudia Salgados, hoje nós temos cadastrados, registrados, catalogados, mais de 7 mil clientes. Nossa. Então nós temos controle, hoje nós entramos em uma nova etapa da Cláudia Salgados, que é o rastreio de clientes. E ano que vem a gente vai iniciar o pós-vendas. Esse ano é só cadastro. Então, atualmente, já se passam de 7 mil clientes cadastrados na nossa base de dados, com data, nome, aniversário, para fazer uma entrega personalizada. Está chegando perto do seu aniversário, a gente te comunica. O seu filho está chegando perto do aniversário dele, você fez um cadastro com nós, a gente manda um presente, manda alguma coisa assim, tudo bem estruturado. Você tem cadastro lá, meu filho vai fazer aniversário mês que vem. Já vai a mensagenzinha, se você quer deixar alguma coisa separado. Podemos ver, a depender do tamanho da compra, o que nós conseguimos. E é isso que nós fazemos lá. E o líder corporativo. Aí nasceu a Cláudia Salgados Coffee, que nasceu juntamente com o BNI também. Naquela busca que eu estava de achar empresário, fui no BNI, todos os empresários estavam lá. Falei, é aqui que eu vou ficar. Menos trabalho, todo mundo está aqui, virar amigo do povo. Então lá a gente fazemos trabalho específico para cada empresa. Tem clínicas. A gente fazemos os aniversariantes do pessoal das clínicas, toda a parte do coffee que fica lá para as clínicas de alto padrão, os bolinhos, os salgadinhos, as bolachinhas, a gente fornece. Aquela clínica que faz o treinamento do pessoal, fazemos também. Empresas que trabalham com treinamento de pessoal de capacitação contínua, nós participamos de toda essa capacitação. Tem empresas de transporte de diesel, empresas que fazem o transporte de gás aqui, que sempre estão fazendo um treinamento novo, a gente faz essa parte. Construtoras também, nós entramos nas obras. Aquele pessoal que pega o salgado na parte da tarde na obra, que vai lá o tiozinho levar na moto, hoje a gente já tem os convênios com algumas construtoras fechadas. Então a construtora já pega e todo o lanche da tarde deles já sai lá da empresa de um lugar só. Então nós fornecemos isso para a empresa. É só empresa grande? Não. Empresas com 1, 2, 3 colaboradores que já fazem alguma coisa, a gente consegue entrar. Hospitais nós estamos atendendo, as concessionárias de carros estamos atendendo. E aqueles que também têm, eu vejo assim, que mais do que eu criar uma concorrência ou querer concorrer, é muito desgastante. Então hoje eu foco numa concorrência mais amigável, que eu posso te ajudar, você pode me ajudar. Às vezes falta algum produto no meu estoque ou algum produto no meu hall de produtos, na verdade. Igual hoje eu trabalho com alguns cafés que demandam francês. Tem um parceiro hoje que faz francês para mim. E ele tem a falta do pastelzinho de vento. E eu forneço pastel de vento para ele, porque nós confiamos na qualidade do outro. Então o francês eu consigo atender através dele e ele pega toda a parte dos pastéis de vento. Quando precisa do salgado, ele pega, ele fornece. Então, o pessoal que faz bolo, toda a decoração de bolo eu forneço para as boleiras. Então, no B2B, eu quebro essa barreira de apenas fornecer
para o funcionário, para a empresa, e eu venho com o viés de ajudar algumas empresas que são concorrentes do mercado para que elas cresçam. Porque, pensando em Umuarama, vamos pensar pequeno, vamos pensar em Umuarama, 120 mil habitantes. Eu não dou conta de atender 120 mil pessoas todos os dias. Uhum. Tem que ter mais pessoas, o comércio tem que girar. Então eu faço o quê? Eu me esforço para conseguir as melhores condições para que outras pessoas que estão no mesmo segmento, eu consiga ajudar elas a atender mais pessoas. E às vezes ela agrega a renda dela, tem a renda principal, ela agrega a renda com algo que eu possa oferecer. Então esse é o B2B que nós fazemos também lá na empresa. Legal. E a parte de coquetel? A parte de coquetel, de inauguração de loja, Que você fez lá da Vargas Prime lá. da Vargas Prime. Nossa, ficou maravilhoso. Que eu vi o Isso. pessoal tudo com... Padronizamos o coquetel assim. O que nós chegamos? Hoje você quer fazer um coquetel. Uhum. Você basicamente tinha duas opções em Umuarama. Ou você pegava um buffet, que ia te cobrar muito caro, porque o buffet ele não ganha necessariamente na comida, mas ele ganha nos periféricos. A locação da mesa, da louça, da toalha. É isso que está embutido também, que agrega o valor. Só a comida por si só vai sair quase que o mesmo preço. Então era um absurdo. Uhum. Ou você tinha aquela pessoa independente que faz o coquetel. Não, eu faço, eu sou cozinheira aqui, eu faço. Aí preparava um quiche, preparava um salgadinho, pastelzinho de vento, mas ela não tem a produção em escala. Ela fez para você. Era caro também. Uhum. Porque, caramba, ela só vai fazer para você. É caro, não é que não vale, mas é caro porque às vezes a pessoa compra. Tem que cobrar muito para ganhar de poucos. Exato. E compra pouco, não tem ali uma demanda suficiente e tal, mas presta um excelente serviço, um excelente produto. Só que o preço às vezes é um pouco elevado para o que o empresário está procurando. E o que eu vi? Poxa, nós tem salgado, nós tem o bolinho, nós tem tudo aqui que tem num coquetel. Eu comecei a frequentar coquetel, fui em Maringá, conheci os coquetéis, conheci a Neila do Top Mate lá em Maringá, que me ajudou muito. Falou, Vinícius, você tem todos os produtos no coquetel, você só não tá vendendo como coquetel. Eu falei, pô, achei verdade, né? Aí foi onde eu coloquei o coquetel da Cláudia Salgados. Aí nós embutimos a prestação de serviço. Como nós temos um padrão alto, todos os nossos pessoas que vão soltar os nossos cofres dos garçom, não é qualquer garçom. Uhum. Já Eu percebi isso, é muito diferenciado. Os nossos garçom, geralmente, eles são maîtres também. Uhum. Então, se vai 2 garçom, é 2 maîtres que tem. Se vai 3 garçom, são 3 maîtres que tem, que organizam todo o espaço, o evento, tem noção. Então, os nossos garçom, eles são o gerente, vamos colocar assim, dos garçom dos outros eventos. Nós não pegamos qualquer pessoa para trabalhar conosco, são tudo uniformizadas, aderimos ali uma linha mais no black, todos com a roupa, com a vestimenta mais preta, social, tudo no social. Você falou uma palavra-chave aí, ó. Melhorou a experiência através do visual. Aproveitar o nosso amigo Léo lá da Filato Bene, acabou de passar aqui na TV. Ele também investe em você, né, Vini? Já vi que você esse terno que eu tô aqui é Filato. usa Filato Bene. Um abraço lá pro Léo da Filato Bene, nosso patrocinador aqui. Ele também incentiva nosso podcast. Ele que me veste essa foto, inclusive tô vestido de Filato Bene. Cara, como isso é importante para você transmitir os valores da sua empresa. Muito. Né? Você mostrar isso através do seu visual, do visual da sua empresa. Né? Não necessariamente a Filato que vestiu os seus garçons, mas só o fato de você se preocupar e ter feito algo específico para eles, Sim. já transmitiu uma credibilidade muito grande. Porque lá no evento eu estava presente da Vargas, cara, exato, profissional demais. Você olhava assim, caramba, que legal, o Vini investiu mesmo. Então dá para ver o esforço, o investimento que tem por trás, e isso também traduz um produto. E olha, só para finalizando esse tópico, uma coisa assim que foi a minha maior preocupação. Quando nós vamos numa cozinha de outra pessoa, normalmente as pessoas não prepararam a cozinha para receber evento. Cozinha para o dia a dia. Então, o fato do nosso produto ser feito, nós ter preparado tudo como nós fizemos, eles são finalizados todos na hora. Nós levamos um forninho de 80 por 80 ali, pequenininho. Fica fácil de resolver. Fácil. Nós conseguimos finalizar todos os nossos produtos no local, sem geração de bagunça, sem geração de transtorno, ou sendo ali o mínimo possível. O espaço nosso é muito reduzido para trabalho, é muito eficiente a nossa forma de trabalho, então nós não precisamos de muito espaço. Como tudo já vai pré-pronto, nós só fazemos a finalização. Então, para quem não tem uma cozinha industrial pronta, dá para... Tranquilo. E assim, o nosso serviço de saída, ele é impecável. Isso eu falo à risca e com rigor. Você pode perguntar para todos os fornecedores nossos. Nós saímos, parece que não aconteceu nada. A cozinha está impecável, a cozinha está limpa. Tudo que compete à nossa prestação de serviço. Nós entramos, fazemos o evento, saímos e tudo está impecável.
Isso é um padrão que nós não baixamos, porque nós cuidamos do local do próximo como se nosso local fosse. Então, isso é mais alto, assim, de que nós podemos entregar. O seu evento fica clean, tudo fica limpo. As pessoas que vão finalizar já são cozinheiras também que irão finalizar. E aqui eu deixo um adendo já que nós estamos abrindo um novo setor, começa agora dia 1º. Futuramente nós vamos, começa dia 1º agora a estruturação, nós vamos abrir um buffet também. Que legal. Primeira Legal. mão aqui já divulgando, Que legal. aproveitando esse merchan. Com certeza vai ser bom. Vai, e ali houve a contratação, temos uma equipe já contratada de nutricionistas e de cozinheiros, próprio para a criação do cardápio. Legal. Então, todo o nosso cardápio vai ter tabela nutricional, vai ser tudo pareio, tudo o jeito de preparo, a forma de preparo. Isso já, hein? Nós vamos focar num buffet que em Umuarama precisa, porque quando você pega um buffet mais à la carte, um buffet mais diferenciado, vem tudo de fora. Uhum. Então a gente quer fazer um padrão um pouco diferenciado, para ser a nossa, dentro do grupo ali da Cláudia Salgados, vai vir um buffet com algum outro nome ali, mas relacionado ao nosso grupo, que vai ser a referência que nós queremos trazer. O nosso foco com esse buffet é ser a referência, assim como é no coquetel, ser referência trazendo esse buffet com Legal. todos os pratos. A nível, eu arrisco dizer aqui, né, colocando minha cara no fogo, a nível chefe. Uhum. Nós queremos trazer algo realmente diferente dentro de Umuarama. Te conhecendo, eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Rapaz, vai ser um negócio top, hein? Vocês são muito preocupados com a qualidade, com o nível da experiência também. Então, cara, certeza que vai ser sucesso. Nós queremos fazer, e tanto é que o lançamento dele vai ficar para o ano que vem, mas já começou todos os processos. Só para nós contratar a equipe que foi fazer, foi 1 mês. Nossa. Fiz tudo, o processo de licitação. Eu fiz licitação agora. Eu queria saber o que cada um poderia fornecer, aonde que trabalhou, com quem que foi feito. O Sebrae teve uma boa participação nisso, ajudou 100%. E nós fizemos ali a licitação reversa, né? Eu agora licitando para ver quem nós iríamos pegar que atendesse a nossa expectativa e vai passar agora por todos os critérios nossos dentro da Cláudia Salgados. Entendi. Então nós só vamos fornecer o slogan da Dona Cláudia, da nossa mesa para a sua. Nós só vamos fornecer nesse buffet o que vem na nossa mesa. Então é algo que nós queremos preparar com muito carinho para ser uma referência para trazer para a cidade. Parabéns, cara. Que vocês não param de inovar, né? Eu acho que vai muito longe daí. Ô, Vini, para quem está nos assistindo, como que encontra vocês na rede social? Como que eles conseguem pedir essas delícias aqui? Na rede social, nós estamos no Instagram, @Cláudia Salgados, bolos e doces. Facebook, Instagram, no WhatsApp também, só entrar no Instagram, tem o link lá do WhatsApp. Nós rodamos bastante divulgação, então hoje clicou lá já. Tem cupomzinho de desconto na revista. Cupomzinho de desconto na revista Kids, maravilhoso, o pessoal gostou bastante, teve boa aceitação. E hoje já dentro para os novos clientes que estão vindo, o nosso atendimento sempre foi humanizado. Hoje nós estamos melhorando um pouquinho o humanizado. Então tem algumas perguntinhas ali no começo que é de nome, data de nascimento, que é para cadastro. Então respondam, é rapidinho, é fácil, indolor. E feito esse cadastro, a gente vai poder trazer uma experiência diferente para vocês futuramente e melhor ainda. E ali já temos algumas opções. Então se você quiser, hoje eu entendi que assim, não importa como, mas eu vou fornecer todos os meios para vocês pedirem, para facilitar. Porque tem gente que já quer falar com o atendente. Clica no botãozinho, já vai falar com o atendente. Tem clientes ainda hoje que são analfabetos. Nós atendemos alguns clientes analfabetos. Então a gente pega, manda um áudio. Opa, o nosso atendente já entra com o áudio, já entra falando, já entra atendendo. Uhum. Tem cliente que já quer estilo iFood. Então pede ali pelo cardápio digital, pela praticidade, ou pelo iFood também. Nós estamos no iFood com Cláudia Salgados, bolos e doces. Tem cliente que já usa o cupom da revista, só entrar lá, já tem a categoria, clica na categoria cupom, já vai um atendente te atender. Então nós direcionamos. Tem empresas que já vêm direto pelo nosso número principal. Hoje nós desvinculou. Então a empresa chegou pelo número principal, se identifica como empresa, já cai no setor jurídico, porque lá já tem faturamento mais facilitado, notas facilitadas, N coisas que nós conseguimos ali para a pessoa jurídica. Páscoa está acontecendo, entra lá, tem o setor de datas sazonais, nós colocamos. Uhum. Daí, quando acontece a Páscoa, tem o setor da Páscoa, o Dia das Mães. Eu lembro no Natal também, no Natal, diferenciados. Tudo. Isso, aí a gente faz toda essa parte. Então, de datas sazonais. Então, nós estamos se preocupando com a experiência do cliente em como vai receber esse atendimento. Uhum. Então, hoje nós estamos abrindo um leque para atender de todas as formas possíveis, do jeito mais confortável, porque entendemos que a tecnologia ela veio para somar, e no atendimento não é diferente. Então, nós estamos passando por essa evolução também no atendimento. Bacana, Vini. Vini, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, inspiradora.
caso a pessoa queira falar com você também, se quiser deixar seu Instagram pessoal, fica à vontade. Como eu te falei, esse aqui é um podcast de transbordo, um podcast para ajudar as pessoas a alavancarem seus próprios negócios ou até mesmo criarem seus próprios negócios. Então, deixa uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Rapaz, para encontrar eu, @viniciusm.b, Vinícius Mota Bortolin. Então, meu Instagram lá, só mandar uma mensagem, a gente responde dentro do possível ali, vamos fazer de tudo para dar uma atenção. Uma mensagem, tem uma frase do Salvo Meu Melhor Juízo, do Clóvis, que ele falava que o pai dele dizia para ele que para trás nem para pegar impulso. E eu compacto muito, desde quando eu escutei isso aí, para trás nem para pegar impulso. Então, sempre, se tem um negócio, tem algo, se tem Deus na frente, se você está debaixo das graças de Deus, para trás nem para pegar impulso. Vai, e se der medo, vai com medo mesmo, porque se não sairmos da zona de conforto, nada acontece, não terá algo novo na sua vida. Tem gente, eu sou evangélico, tem muitas pessoas que querem viver os milagres de Deus, mas sem estar na presença de se colocar na posição para ser um instrumento de Deus. Então, nessa vida, ou você pode ver o milagre acontecendo, ou você pode ser o milagre, ou seja, Deus operar em você o milagre, e também você pode ser o que vai levar o milagre ao próximo. Então, se você quer viver algo diferente na sua vida, tanto financeiramente, espiritual, pessoalmente, como pessoa, saia da zona de conforto, faça algo diferente, sempre que possível, dentro dos padrões religiosos, padrões cristãos, sendo Deus, Jesus como um espelho do que nós temos que fazer, e lembrando assim, de todas as oportunidades do mundo, você teve a oportunidade de nascer, você teve a oportunidade de viver, de crescer, usa isso para alguma coisa que faça sentido para você. Não viva meramente por existir. Ah, mas eu sou CLT. Dona Cláudia também era. E para ela, cozinhar era o que ela amava. Mas cozinhar daquele jeito não era certo. Então, da oportunidade que ela tinha, ela fez o melhor que ela poderia com todos os instrumentos que ela tinha. E Deus abençoou e se tornou o que somos hoje. Então, se você é CLT, se você é empresário, dê sempre o seu melhor, com fulcro que não é por causa do outro que você está fazendo, mas é por causa que você não aceita dar menos que o seu melhor. E isso é um sucesso. Cara, que gostoso, que maravilha. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui, aceitado o convite. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui, assistiu nosso episódio inteiro. Estou muito feliz de ter te recebido aqui. Cara, aprendi muito com você. Um garoto de 24 anos, mas que tem a sabedoria de um homem já com muitos anos de experiência. Parabéns, Vini. Sucesso para você, cara. Valeu.